o fato de impedir a navegação ali, haverá um impacto muito grande, mais um, no mercado internacional de gás e petróleo. Faltando 2 agora para 5 horas. Ô Zaidan, o nosso ouvinte Edson mandou uma mensagem para mim e eu fui fazer uma pesquisa só para ser um pouquinho mais detalhado, que o Edson estava lembrando aqui, que a gente está falando dos governadores do Rio de Janeiro, que só a Benedita não tinha sido presa. Se a gente for voltar em 40 anos, só a Benedita e o Brizola que não foram presos ou tiveram um processo como os outros tiveram. Sérgio Cabral, eu estou falando da Benedita no governo lá entre 2002 e 2003 e o Brizola de 2 governos, né? 83 a 87, 91 a 94. E Sérgio Cabral, todo mundo sabe, né? Agora não, mas preso por 200 mil processos. O Luiz Eduardo Pezão, que foi eleito em 14. O Sérgio Cabral de 7 a 14, né, foi preso em 16. Antony Garotinho, que foi governador de 99 a 2002 também. Rosinha Garotinho de 2003 a 2006, preso em 2017. O Moreira Franco de 87 a 91, preso em 2019, dos desdobramentos da Lava Jato. O Wilson Witzel, lembra do Wilson Witzel? Quebrando a placa da Marielle lá em cima do carro de som e tal, ao lado do Daniel Silveira, eleito em 18 e sofreu impeachment, e o Cláudio Castro, que pulou fora do governo para não se tornar inelegível, mas não adiantou muita coisa, ele foi até meados desse ano de 2026. Só para fazer um relato curto aqui, viu, Zaidan? É sistêmico, né? Sistêmico, é um problema que é visível no Rio de Janeiro. As consequências estão lá em todo o estado, né? Um estado que poderia ser próspero, rico, desenvolvido, resolvendo problemas de desigualdade social, porque é o maior produtor de petróleo do país, e afundado em dívidas, né? Corrupção, mazelas sociais gravíssimas, né? Não é por acaso, né? Essa sequência mostra que é um problema sistêmico, né, Ronald? É isso, Zaidan. Amigos, Zaidan, Manuel, um abraço para vocês. Até amanhã aqui no Acontece. Hoje tem muito futebol aqui. Hoje tem Santos, hein? Hoje tem Santos. Vamos ver o que acontece lá na Venezuela. Um abraço, Ronald, Clara, ótimo retorno. Até a próxima. Valeu. Termina aqui. Bandeirantes Acontece. Rede Bandeirantes. Você está ouvindo Bandeirantes Campinas. ZYO 260, FM faixa estendida 85,7. Bandeirantes, fechada com você, fechada com a verdade. Bandeirantes. Agora, Esporte em Debate. Na Bandeirantes. Junto com a gente, Iga Atacado. Grande variedade de produtos. Preços baixos no atacado e no varejo para você economizar. Ofertas imperdíveis todos os dias. Rocha Autopeças. Há 33 anos oferecendo o melhor para você. Sicredi. Do seguro ao consórcio, do cartão à carteira digital. Não é só dinheiro, é poder contar com um gerente que só tem uma meta: te ver bem. Abra sua conta no Sicredi. Aroma das Ervas. Especiarias e temperos requintados. Acesse aromadeservas.com.br. KTO. Baixe o app. Proibido para menores de 18 anos. Portaria SPA/MF 2093/2024. Ministério da Fazenda adverte: aposta não é investimento. Jogue com responsabilidade. H+ Beni Center. O auto center especializado em veículos Honda. Confira pelo WhatsApp 19 988950000. Carlos Batista. Alô, Brasil! Brasil! 17h02 está marcando o digital eletrônico. Relógio atômico da Bandeirantes, hora precisa para você. Começa aqui o Esporte em Debate até as 19h30, com a sua importante participação através do Fala Galera.
Sem Carlos Eduardo e William Farias, como você escalaria o meio-campo do Guarani para o duelo contra a Inter de Limeira? Opine 971021493. 971021493. E quais mudanças você faria na escalação para a partida de amanhã da Ponte contra o Operário? Opine 971021493. 971021493. Mensagem de texto, mensagem de áudio, ambos curtos, né? Assim dá tempo de colocarmos o maior número possível de participações. Pautas do Guarani. Com lesão na coxa, William Farias vira dúvida para a partida contra a Inter de Limeira. Departamento médico vira dor de cabeça para o Guarani nas últimas rodadas. Novo reforço do Guarani já está em Campinas. Volante vindo do Serra Branca, da Paraíba. É a terceira contratação do Bugre na janela. Por força contratual, dupla titular desfalca a Inter de Limeira contra o Guarani. Destaque do portal carlosbatista.com.br. Jonathan Costa segue com dores no joelho e ainda não tem previsão de retorno. Pautas da Ponte Preta. Ponte finalizou nesta terça-feira a preparação para o duelo de amanhã contra o Operário no estádio Germano Krieger. Após cumprir suspensão, Márcio Silva volta a ficar à disposição de Márcio Zanardi. 5 dos 10 jogadores que marcaram pela Ponte nesta Série B já deixaram Moisés Lucarelli. Ponte abre janela com Transferban e segue sem poder registrar novos jogadores. Punido pela FIFA e pelo CNRD, o clube tenta reunir recursos para derrubar bloqueios, enquanto 11 jogadores aguardam a regularização. Destaque do portal carlosbatista.com.br. Zanardi tem pior início da história do clube e tenta evitar novo recorde negativo. E tem as pautas do dia. Notícias que não têm ligação com os times de Campinas. Comentarista escolhe uma delas para colocar a sua opinião. Pauta 1. A CBF anunciou que o impedimento semiautomático terá início a partir da 20ª rodada do Campeonato Brasileiro, no próximo fim de semana. Atlético Paranaense, Internacional e Santos e Chapecoense, que começam simultaneamente às 18h30 no dia 25 de julho. Serão os primeiros jogos no país que contarão com a nova tecnologia. Segundo turno inteiro terá a ferramenta como aliada para decisões dos árbitros em campo e também na cabine do VAR. Pauta 2. São Paulo não paga parcela da compra de Marcos Antônio e sofre novo transfer ban. Com a punição da FIFA, o tricolor fica impossibilitado de inscrever novos atletas até que a situação envolvendo o pagamento a Lazio seja resolvida. Pauta 3. Mercado da bola movimenta mais de 6,7 bilhões de reais com destaques da Copa do Mundo. Elliot Anderson, Rogers, Gonçalo Ramos, Manzambi e Van Rijk são as contratações mais caras. Manchester City, Chelsea, Bayern e Real Madrid liberam os gastos. São pautas que não têm ligação com os times de Campinas. Comentarista escolhe uma delas para colocar no programa de hoje,
a sua opinião. 17:07, Pedro Piscinato e os seus destaques iniciais. Alô, Pedrão, abraço pra você, boa tarde. Fala, Batistão, boa tarde pra você, um grande abraço, pra todo mundo que tá ligado aqui no Esporte em Debate. Destaque inicial pelo lado do Guarani. Ontem eu disse no meu destaque também, uma semana muito importante para o Bugre, semana de eleições que posteriormente pode definir o futuro do Guarani, pode trazer a SAF para o Guarani e a partir de amanhã, na tela da Band, entrevistas com os candidatos das eleições do Bugre. Rômulo Amaro, candidato da situação, e Felipe Roselli, candidato da oposição. Meu destaque inicial pelo lado da Ponte Preta, a Macaca, como a gente trouxe ontem aqui, já acertou a contratação de 11 reforços para a sequência da Série B e, pelo que eu sei, o departamento de futebol, a diretoria da Macaca, ainda busca pelo menos mais 3 reforços. Daqui a pouquinho, dentro do noticiário da Macaca, vou trazer aí quais posições são buscadas neste momento pelo departamento de futebol da Ponte Preta. 17:09 está no ar, Esporte em Debate. Valdemir Gomes, o da palavra fácil de Tigerman, o Tigrão, bruto, galopante e indomável. Alô, Tigrão, abraço pra você, boa tarde. Boa tarde, Batista, um abraço a você, um abraço aos amigos do Esporte em Debate da Bandeirantes. E sem maiores delongas, vamos dar uma passeada aqui no Fala Galera de hoje. Sem Carlos Eduardo e William Farias. Como você escalaria o meio-campo do Guarani para o duelo contra a Inter de Limeira na próxima segunda-feira? São 2 desfalques importantes para o mesmo setor da equipe. Eu escalaria com Natan Melo, Isaac e João Paulo. Claro, se João Paulo ganhar definitivamente condições para o jogo. Não tem muito para onde correr. Para mim, essas as melhores opções do técnico Hélio Cizenando. E no Fala Galera da Ponte, quais as mudanças você faria na escalação para a partida de amanhã, lá em Ponta Grossa contra o Operário Ferroviário? Essa é mais difícil, porque eu não sei quem viajou, não temos essa informação e não temos também todos aqueles que estarão à disposição, né? Então é uma pergunta difícil. Eu certamente não mudaria o esquema de 3 zagueiros. Tendo os zagueiros, eu jogaria com os 3 zagueiros e jogaria com 2 atacantes e 3 no meio-campo. Agora, é muito difícil, porque a gente não sabe a questão física, né? A Ponte jogou no sábado contra o Goiás, jogo desgastante, folgou no domingo, se apresentou na segunda e viajou na terça. Tem a questão aqui também do desgaste físico. A princípio, como não tenho aqui nesse momento todos os jogadores que estarão à disposição e as opções são muito pequenas, são parcas, são limitadíssimas, eu prefiro apenas responder da seguinte maneira: eu não mexeria no desenho tático. Agora, nominalmente, agora aqui no Esporte em Debate, eu não tenho como propor mudanças por não ter todas as informações daqueles que estarão à disposição do treinador da Ponte, o Márcio Zanardi. Batista. Esporte em Debate, mesa de áudio, Elton Grimaldi, ele que manda o som para todas as plataformas digitais e também para o FM 85,7. Lucas Pessoa, o homem por trás da imagem. Ele que faz a captação aqui no estúdio digital e coloca lá no youtube.com/Rádio Bandeirantes Campinas. Se você ainda não é assinante do canal, seja, não paga nada, é de graça. E lembre-se de ativar o sininho. Toda vez que tiver uma nova transmissão, você
será avisado. E também faça lá a assinatura no meu canal, no youtube.com/portal Carlos Batista. Muito obrigado pela audiência. Faz o seguinte, manda aí um like para nós, manda aí um joinha, vai. E aí você nos ajuda a fortalecer aqui o nosso canal. Coordenação de Gil Kleber e a direção geral é de Rodolfo Neves. Intervalo, voltamos já já. Esporte em debate na Bandeirantes. Você está na Bandeirantes, na hora do Esporte em Debate. Junto com a gente, Iga Atacado. Grande variedade de produtos. Preços baixos no atacado e no varejo para você economizar. Ofertas imperdíveis todos os dias. Rocha Autopeças. Há 33 anos oferecendo o melhor para você. Sicredi. Do seguro ao consórcio, do cartão à carteira digital. Não é só dinheiro, é poder contar com um gerente que só tem uma meta: te ver bem. Abra sua conta no Sicredi. Aroma das Ervas. Especiarias e temperos requintados. Acesse aromadeservas.com.br. KTO. Baixe o app. Proibido para menores de 18 anos. Portaria SPA/MF 2093/2024. Ministério da Fazenda adverte. Aposta não é investimento. Jogue com responsabilidade. H+ Beni Center. O auto center especializado em veículos Honda. Confira pelo WhatsApp 19 98895 0000. Aroma das Ervas, uma linha completa de especiarias e temperos requintados, equilibrados harmoniosamente, oferecendo mais praticidade e o máximo de sabor às suas receitas. Aroma das Ervas está presente nos principais supermercados e hortifrutis de Campinas e região. Conheça toda a nossa linha de produtos. Acesse aromadeservas.com.br. Na H+ Beni Center, a promoção continua. Troca de óleo a partir de 4 vezes de R$ 49,75. Em julho, na troca de óleo, veículos Honda ganham alinhamento e balanceamento. Veículos multimarcas ganham check-up gratuito. O seu Honda fora de garantia recebe atendimento especializado e serviços multimarcas com confiança e transparência. Rua Doutor Buarque de Macedo, 512, Vila Nova, Campinas. H+ Beni Center, preço de Auto Center, qualidade e garantia de concessionária. Ponto 10 Pizzaria e Restaurante. Self-service requintado todos os dias do almoço. Carnes, aves, peixes, massas, saladas, feijoada, comida japonesa. Aos sábados e domingos, com grelhados nobres. Rodízio da melhor pizza de Campinas. Às noites de terça a sábado. Mais de 40 sabores. Salgadas, doces e também de sorvete. Cervejas geladíssimas. Diversidade de sucos. Ambiente climatizado. Bom atendimento. Ponto 10 Pizzaria e Restaurante. Boa Ventura do Amaral, 788. Você ouve Esporte em Debate na Bandeirantes. São 17 horas e 16 minutos em Campinas. Esporte em Debate pela Rádio Bandeirantes. Até às 19 horas e 30 minutos. Mande para cá sua participação via WhatsApp. 97102-1493. 97102-1493. Mensagem de texto, mensagem de áudio, ambos curtos. Assim dá tempo de colocarmos o maior número possível de participações. Sabe aquele aroma que invade a casa inteira e abre até o apetite? Aquele cheiro gostoso de comida boa, que dá até água na boca. Esse é o toque especial da Aroma das Ervas nas suas receitas. Uma linha completa de especiarias e temperos, feitos com equilíbrio e muito cuidado para dar mais sabor e praticidade no dia a dia da sua cozinha. Tem temperos especiais para carnes, aves e peixes. Tudo com o toque de sofisticação
que transforma cada prato num momento único. E se você busca uma alimentação mais saudável, experimente os temperos sem sal. Tem combinações surpreendentes para agradar até os paladares mais exigentes. Aroma das Ervas, a arte de temperar. Você encontra nas principais redes de supermercados e hortifrutis de Campinas e toda a região. E transforme o sabor da sua vida através da Aroma das Ervas. E tem uma novidade importante. Você que está nos assistindo pelo youtube.com/Rádio Bandeirantes Campinas está vendo uma arte com os produtos da Aroma das Ervas. E também está vendo um QR Code. Encoste a câmera do seu celular no QR Code que está na tela. E aí vai direto para a loja da Aroma das Ervas na Amazon. É o e-commerce. Você vai comprar os produtos lá diretamente da loja da Aroma das Ervas na Amazon. Você que nos ouve aí na sua região não tem. A Aroma das Ervas é uma ótima oportunidade para você comprar pela internet. Ah, e não deixe de provar o nosso chimichurri. 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 Sensacional. É da família Sato. Sato pai, Sato filho. Família Sato que comanda a Aroma das Ervas. São 17h19 em Campinas. Boa tarde, Batista. Tudo Band por aí? Sim, por aqui tudo Band. Pergunta aos comentaristas o que eles acham da situação e, se puder, também a sua opinião sobre a questão de racismo na base do Bugre. Um abraço. O Guarani emitiu uma nota sobre essa questão. Já o Breno Beretta, ele vai trazer o boletim do Guarani com todas as informações e também vai trazer uma nota que o Guarani emitiu a respeito desta situação. É um negócio profundamente lamentável que aconteceu nos jogos regionais. E a equipe do Guarani representando Campinas se manifestou de público através dessa nota pelo aquilo que aconteceu, o ocorrido. E até porque a partida ficou parada durante 2 horas até que os policiais chegassem no estádio para que o Guarani pudesse lavrar um boletim de ocorrência por racismo. E aí o árbitro manteve a partida parada, só que depois colocou na súmula WO. Ou seja, o Guarani foi eliminado por WO porque não aceitou essa atitude de racismo que teve lá nesse jogo válido pelos jogos regionais. Então já o Breno Beretta vai falar a respeito disso, mas antes, os seus destaques iniciais. Alô, bebê! Abraço para você, boa tarde. Alô, Batista, um abraço para você também, boa tarde para todo mundo ligado aqui na Rádio Bandeirantes. Falando a respeito do mercado da bola, o Mirassol anunciou a contratação do atacante Gustavo Silva, jogador que estava no Júbilo Iwata, né, do Japão. E também o Léo Link está de saída do Botafogo, goleiro de 25 anos. O clube encaminhou o empréstimo dele para a Estrela Amadora de Portugal. E o zagueiro Zé Ivaldo deixou o Santos, foi anunciado pelo Remo, empréstimo até o final dessa temporada. E a Itália, a seleção italiana está de olho na contratação do Pepe Guardiola para a saída do Gattuso. Então o Pepe Guardiola poderá ser o novo treinador da Itália para tentar recolocar a seleção tetracampeã mundial na Copa do Mundo mais uma vez, Batista. Carlos Henrique, bate pesado. Alô, CH, abraço para você, boa tarde.
Olá, Batista, boa tarde, um grande abraço a todos, um abraço especial para o nosso ouvinte. Vamos ao Fala, galera. Sem Carlos Eduardo e William Farias, como você escalaria o meio campo do Guarani para o jogo contra a Inter de Limeira? O Natan de primeiro volante, o Isaac de segundo, com Cauã Jesus e João Paulo. Esse seria meu meio campo para a partida contra a Inter de Limeira. Quais mudanças você faria na escalação para a partida de amanhã contra o Operário? Aí essa pergunta não tem resposta. Não tem resposta porque a Ponte não tem um time. Ainda o Zanardi está buscando uma melhor maneira com os jogadores que tem à mão. Então, só para não deixar sem resposta, eu começaria com o mesmo time que iniciou a partida contra o Goiás. Batista. São 17 horas e 23 minutos em Campinas. Participação do ouvinte no ar. Batista, pessoal da Band, boa tarde. Alguma novidade sobre a SAF da Ponte? Porque foi alardeada lá pelo mestre Dr. Torrano. E depois não apareceu mais nada, não ouvi mais nada, não sei se eu perdi alguma coisa aí nos dias aí que eu não estava ouvindo a rádio. Queria saber se tá em pé ainda, ou é uma coisa que vai demorar muito, ou só foi um cala-boca na torcida, né? Tá bom? Valeu, abraço, obrigado. Júnior Fernandes Campinas. Abraço, muito obrigado, Júnior. Bom, Pedrão, não teve, né, o podcast desta semana, teve a da SAF e depois não teve mais nenhum outro, né? A última que foi ao ar foi na semana passada, na quinta-feira, dia 16 de julho, e desde então não tivemos mais a aparição do presidente da Ponte Preta, Dr. Luiz Antônio Alves Torrano. Bom, é o seguinte, hoje me ligou o Marco Chedi. Marco Chedi foi presidente da Ponte, foi proprietário do Bragantino, ele que fez a venda do Bragantino para o Red Bull. Continua até hoje como presidente de honra do Red Bull Bragantino. Ele que representa o Red Bull nas reuniões que tem na Federação Paulista de Futebol e também na CBF. E o Marco Chedi me ligou pouco antes de entrar aqui no ar, né, por volta mais ou menos das 4 da tarde. Ele me ligou e disse o seguinte, que ele está extremamente preocupado com a situação da Ponte. Ele que é de Campinas, Marco Chedi é um dos grandes empresários aí no ramo de ônibus, de transporte. E ele diz que está extremamente preocupado com a situação da Ponte. Ele que é ponte pretano de coração. E ele ligou para o Marco Eberlin. E disse nesta ligação que ele fez para o Marco Eberlin que ele assume a Ponte do jeito que a Ponte está. Até inclusive eu peguei e fiz a seguinte pergunta. Primeiro perguntei o que é que o Marco Eberlin respondeu, né? Nessa ligação que ele fez para o Marco Eberlin. E ele disse, o Marco Eberlin diz que ia estudar o assunto e, se fosse o caso, marcaria uma reunião. Foi isso que disse o Marco Eberlin, em contrapartida ao telefonema que o Marco Chedi fez para o Marco Eberlin. E aí eu fiz a pergunta para o Marco Chedi. Falei, mas e as dívidas? Como é que resolveria esse problema? Porque a situação da Ponte exige uma ação imediata. Tem que pagar os jogadores, tem que pagar o transfer ban. E aí o Marco Chedi me disse, isso eu resolvo. Isso eu resolvo. A Ponte tem que ser saneada. Eu fiz uma outra pergunta. Falei, e em que condição você assumiria a Ponte? Assumiria como presidente? Aí ele respondeu, em qualquer situação. Eu assumo de qualquer jeito, da maneira que quiserem.
Então, veja, é uma situação nova. Até então, o Marco Chedid não tinha se manifestado, né? É a primeira vez que ele faz isso, é a primeira vez que ele me liga para dar esta informação. Aliás, agradeço a deferência, né? Isso significa respeito pelo profissional, ou seja, ele fez a ligação para dizer que ligou para o Marco Eberlin. Então, se ele resolve a situação, pelo menos eu entendi assim, ele vai pagar de forma imediata, não sei como, mas ele vai pagar de maneira imediata todas as dívidas urgentes que a Ponte tem para garantir a subsistência do time na competição e a luta. Ainda dá tempo, mas tem que ter uma ação urgente para escapar aí do rebaixamento. Então essa é a novidade desta terça-feira. É a entrada no circuito do Marco Chedid, que já foi presidente da Ponte. Quando o Marco Chedid foi presidente da Ponte, foi naquele período que a Ponte teve um time de basquete que foi bicampeão do mundo, onde tinha a Paula, Hortência e a Karina. 3 jogadoras excepcionais, 2 brasileiras, uma a maior de todas, que é a Hortência. Mas imagina só, é o mesmo que pegar um time de futebol e colocar no mesmo time, né? Messi, Mbappé e... vamos colocar aí o Haaland, né? A Karina era enorme, né? Então vamos imaginar o Haaland, o tamanho da Karina, que era gigantesca. Então era isso que acontecia com aquele time de basquete da Ponte, que foi bicampeão do mundo. E o Marco Chedid é esse, então, que está revitalizando a Liga Campineira de Futebol Amador. Já conseguiu, inclusive, sanear dificuldades que tinha lá. Ele é o apoiador maior. O presidente é o Nenê Tonholo, que é um diretor, um dos diretores, né, lá da Associação Atlântica Ponte Preta. E é o presidente, o atual presidente da Liga Campineira. É o segundo vice. O Eberlin é o primeiro vice-presidente e o Nenê Tonholo é o segundo vice. Então é isso. Então o Nenê Tonholo já está com o Marco Chedid na Liga Campineira. Quem apoia, o grande apoiador da Liga, é o Marco Chedid. Essa é a novidade dessa terça-feira. Vamos depois saber o que é que o Marco Eberlin vai fazer com essa informação. São 17h30 em Campinas. Vamos falar do Guarani. Breno Beretta, diz aí, bebê. Bom, Batista, vamos tratar de um assunto importante, né, que não tem referência ao futebol profissional, mas o Guarani divulgou hoje à tarde a seguinte nota oficial. Eu vou ler aqui. Guarani Futebol Clube vem a público manifestar seu mais veemente repúdio aos episódios de racismo e homofobia sofridos por integrantes da comissão técnica durante a disputa da edição de número 68 dos Jogos Regionais, competição sub-20 realizada em Itatiba, na qual a equipe bugrina representava o município de Campinas. Após uma falta violenta sofrida por um atleta do Guarani, membros da comissão técnica se dirigiram à arbitragem para reclamar do lance. Na sequência, passaram a ser alvo de graves ofensas de cunho racista e homofóbico, proferidas por pessoas que se encontravam nas cabines de transmissão do estádio. Diante da gravidade da situação, a comissão técnica solicitou ao árbitro presença da polícia militar, já que não havia policiamento no estádio. O clima hostil no local, com objetos sendo arremessados, fez com que a equipe bugrina ficasse cerca de 2 horas no centro do gramado. Ainda em campo, a arbitragem informou que a partida permanecia paralisada para que os representantes do Guarani pudessem registrar o boletim de ocorrência. Entretanto, de forma surpreendente, o Guarani Futebol Clube foi posteriormente informado que sofreu WO na partida, decisão que resultou na eliminação da equipe da competição.
O Guarani considera inadmissível que profissionais que buscaram exercer seus direitos diante de possíveis crimes de racismo e homofobia sejam penalizados. Assim que soube do ocorrido, o presidente Rômulo Amaro acionou o programa antirracista pela Cor do Esporte e pelo Ministério Público através da comendadora Edna Lourenço, coordenadora do Centro de Estudos Africanos e Afro-Brasileiros. O Guarani também adotará todas as medidas cabíveis para a devida apuração dos fatos, confiando que os responsáveis pelas ofensas sejam identificados e responsabilizados na forma da lei. O Guarani Futebol Clube reafirma seu compromisso com o respeito à inclusão, à igualdade e à dignidade de todas as pessoas, reiterando que não tolerará qualquer tipo de manifestação de preconceito dentro ou fora de ambientes esportivos. Está aí a nota do Guarani, que veio a público se manifestar sobre essa situação, né? Cidade de Itatiba. Aliás, a cidade de Itatiba deveria vir a público, né, a prefeitura, e responder sobre esse tipo de situação. Espero que o Guarani não participe mais desse tipo de jogos, porque se for para ter uma situação como essa, criminosa, é bom não participar mais, né, Batista? Quer comentar a respeito dessa situação, antes da gente falar do dia do Guarani e também dos assuntos referentes ao futebol profissional? Olha, é uma coisa lamentável, já falei a respeito disso. O que está acontecendo é uma aberração absurda, porque se o árbitro tinha conhecimento de atitudes racistas da torcida que lá compareceu, jamais ele poderia ter dado WO. Ele deveria ter acatado aquilo que o Guarani estava pretendendo fazer, seja boletim de ocorrência, e aí relatar, dar continuidade ao jogo e relatar na súmula o que aconteceu. Mas essa atitude do árbitro está completamente fora de propósito. Gostaria de ouvir o CH também a respeito do assunto, hein, CH? Eu tenho tranquilidade para falar de jogos regionais, porque a minha vida esportiva sempre foi ligada a essa competição, que ao longo do tempo foi se esvaziando, né? Aliás, eu me tornei cronista esportivo, comecei no rádio graças a um convite feito em São João do Boa Vista, quando lá eu estava pela delegação de Jundiaí no futsal. É o seguinte, normalmente, né, as decisões são tomadas por políticos. Essas decisões mais pesadas. Você não tenha nenhuma dúvida que você está 101% correto. O que o árbitro deveria ter feito? Ele tinha que ter interrompido a partida e não dar o WO. E isso tem cunho direto à decisão da própria organizadora da Secretaria de Esportes de Itatiba, que é quem gere todo o torneio. Aliás, Itatiba está recebendo jogos regionais e Campinas está lá, né? Indaiatuba, por exemplo, está lá, Hortolândia está lá, e esse tipo de coisa o Guarani e a cidade de Campinas têm que recorrer. Isso não existe, isso está na regra do esporte. E o que a cidade de Itatiba e principalmente os árbitros fizeram, eles rasgaram absolutamente, fizeram assim com o regulamento do futebol. Então isso faz parte também, né? Regulamento, parte disciplinar, essa coisa toda. Eu lamento muito tudo isso, mas se eu fosse dirigente da cidade de Campinas, eu iria até a última instância. Primeiro que essa coisa de racismo, homofobia, é um negócio nojento. Não é? E tem que ser combatido por todos nós. E eu lamento muito tudo isso. Mas eu já vi coisas do arco da velha, infelizmente, quando se trata de Secretaria de Esportes do Estado de São Paulo e também as municipais. Eu lamento muito, Batista. Seguindo, bebê. Bom, Itatiba, eu tô vendo aqui no Instagram que divulgou uma nota oficial há 3 horas dizendo o seguinte: o comitê organizador
da edição de número 68 dos Jogos Regionais de Itatiba repudia qualquer manifestação de violência e racismo após o incidente ocorrido na partida de futebol masculino sub-20 entre Itatiba e Campinas. Não foi incidente, foi um crime, né? Tá errado. Na noite da última segunda-feira, ontem no caso, a Guarda Municipal foi acionada imediatamente, o caso foi comunicado ao Comitê Dirigente Estadual. A Prefeitura de Itatiba reforça seu compromisso com o respeito e o bom acolhimento aos participantes e se solidariza com a equipe de Campinas e reafirma o lema dos jogos: o esporte une cidades e transforma pessoas. Mas não está sendo colocado em prática por Itatiba, até porque Campinas acabou perdendo por WO. Eu retiraria todas as equipes de Campinas dessa disputa imediatamente, até para mostrar que não tem nenhum palhaço disputando esses jogos de Itatiba, esses jogos regionais, e que os verdadeiros culpados sejam punidos. Bom, vamos falar a respeito do futebol profissional, a respeito do time. Hoje pela manhã teve mais um treinamento no CT, onde o técnico Hélio Cizenando está tentando definir a equipe para encarar esse jogo importante diante da equipe da Inter de Limeira na próxima segunda-feira às 8 horas da noite. O nosso convidado aqui na Rádio Bandeirantes é o zagueiro Maurício Antônio. Ele falou hoje em um vídeo divulgado pela assessoria de imprensa, inicialmente a respeito do primeiro gol que ele marcou com a camisa do Guarani, que foi diante da equipe do Paysandu, e ele também fala a respeito dos erros que vêm sendo corrigidos ao longo da semana e o que o técnico Hélio Cizenando vem pedindo para eles, jogadores, ao longo desses últimos dias. Vamos acompanhar. Foi muito emocionante para mim, fazia muito tempo que eu não fazia gol e assim, dar essa alegria para a torcida, para minha família também foi muito importante. Espero que seja o primeiro de muitos aqui com essa camisa, que eu quero fazer história aqui com essa camisa do Guarani, espero que seja, que tenha sido o primeiro de muitos. Nós vamos jogar com uma equipe muito qualificada, primeiro colocado da competição, vai ser muito difícil, mas a gente tem que quebrar nosso ciclo de resultados ruins, temos que dar alegria para o nosso torcedor, temos que voltar a ganhar confiança, esses 3 pontos vai ser muito importante, a gente vai entrar com unhas e dentes, com muita garra, muita vontade. A gente está trabalhando muito a tática aí para esse próximo jogo e espero que a gente consiga dar essa alegria para a torcida. A gente está muito focado em minimizar os erros que a gente teve nos últimos jogos. Nos últimos 4 jogos a gente tem sofrido muitos gols, então eu acho que o primordial nesse momento que a gente está trabalhando é não sofrer gols, é defender bem, defender melhor e conseguir matar o jogo também, que foi um ponto que a gente poderia ter feito no último jogo, mas a gente está focado só no Inter de Limeira, minimizar nossos erros, conseguir essa vitória. Nós contamos com a Nação Bugrina, é muito importante o apoio, a força que eles nos transmitem. E tudo que a gente faz dentro de campo também é por eles, é pelos nossos familiares, é pela torcida, é pela nação bugrina, que merece essa vitória, merece essa subida de divisão, que é um clube maravilhoso e que tem que estar na Série A. Eu acho que independente do torcedor tá bravo, chateado com relação aos últimos jogos, as escolhas do Hélio Cizenando também nas últimas partidas, o torcedor tem que apoiar o Guarani. O Guarani precisa de apoio nesse momento. Na próxima segunda-feira, às 8 da noite no Brinco, o lugar de torcedor do Guarani é dentro do Brinco de Ouro, apoiando o Guarani. Se não der certo, é claro, no final pode protestar à vontade, mas os jogadores, o elenco, eles precisam desse apoio nesse momento. Quais são as possibilidades que o Hélio Cizenando vem trabalhando ao longo dos últimos dias? Na zaga, no lugar do Donato, o Donato vai ser sacado nesse momento, o Rafael. No meio-campo, o Isaac no lugar do Carlos Eduardo. São essas os testes, né, pelo menos, que o Hélio Cizenando vem fazendo. O Maranhão vai ser sacado possivelmente para a entrada do Luca. É uma outra alteração que ele deve fazer no time do Guarani. E o João Paulo deve voltar e no lugar do Herbert. Até porque esse meio-campo do Guarani pode ter o Natan no lugar do William Farias, que sofreu uma contusão ontem, né? Acabou tendo uma contusão no músculo do chute, da coxa,
então provavelmente vai ficar de fora. É provável que o Natan seja o primeiro volante. Como segundo volante, o Carlos Eduardo, o Carlos Eduardo está suspenso, né? Daí o Isaac no lugar do Carlos Eduardo, o Cauã Jesus e o João Paulo voltando para o time na armação das jogadas. Lá na frente, possivelmente o Cachoeira e o Luca. Do lado direito, na lateral direita, o Inayan. Na lateral esquerda, o Renan Castro, ou se o Emerson estiver 100%, vai o Emerson. E na zaga, o Maurício Antônio, que falou com a gente agora, ao lado do Rafael, com o Kaique França no gol. Esse é o provável Guarani. Com relação a salários, no dia 20, ontem no caso, venceu os direitos de imagem do mês de junho, então o Guarani tem mês de junho inteiro, direitos de imagem e CLT atrasados. E metade do mês de maio, direitos de imagem atrasado também, ou seja, 1 mês e meio de salários atrasados. Eu até falei ontem que eu estava conversando com o Andrei, ele respondeu agora há pouco. Eu vou citar o mais importante do que ele me disse, do goleiro Andrei, que ainda faz parte do elenco do Guarani, porque ele tem contrato, né? Ele já foi emprestado 2 vezes esse ano para o Oeste e também foi emprestado para a equipe do Rio Branco do Espírito Santo. Jogou o Paulista e jogou a Série D de dado. Agora, como o Rio Branco foi eliminado, existe a possibilidade ou dele ser emprestado para outro time ou mesmo de uma rescisão amigável. Só que o Guarani está devendo salário para ele. E o Guarani está devendo, pelo que eu sei, 4 meses de meio salário, porque a outra metade estava sendo paga pelo Rio Branco do Espírito Santo. Abre aspas, ele disse o seguinte: olha, estou sem receber sim. Foi uma das poucas coisas que ele me disse, mas ele confirmou que está sem receber. Então é uma situação que o Guarani, eu imagino, que só vai resolver depois das eleições. Quando serão as eleições? No dia 26, próximo domingo, durante todo o dia no Brinco de Ouro. Lado da situação, Rômulo Amaro estará com a gente na próxima quinta-feira, ao vivo, na tela da Band, nos Donos da Bola, a partir do meio-dia. A gente vai reprisar aqui no Esporte em Debate na quinta-feira a entrevista, e amanhã o Felipe Roselli, que é o candidato da oposição, estará conosco também meio-dia nos Donos da Bola, e vamos reprisar aqui no Esporte em Debate a entrevista com ele. Quer comentar essas situações, Batista? Passo para o CH 1744. Diz aí, CH. Olha, existe uma discussão muito grande porque todas as opções do técnico Hélio Cizenando, estou falando e projetando a partida contra a Inter de Limeira, elas são opções de jogadores que não têm ritmo de jogo. Eu não estou falando nem da qualidade técnica. Então vamos começar no meio campo. O Natan está sem jogar, está lá pronto, mas está sem ritmo de jogo. Daí vai trazer o Isaac para segundo volante. O Cauã Jesus e provavelmente o João Paulo, sem ritmo de jogo. Aí vem para a zaga. O Breno está afirmando que vai jogar o Rafael do lado esquerdo no lugar do Donato, sem ritmo de jogo. Então o que a gente estava debatendo hoje, o Batista e ouvintes na tela da Band, é que nós, tanto eu como o Tigrão, não ficaremos surpresos, e eu não estou sugerindo isso, se o treinador continuar com o Donato e colocar de primeiro volante o Rafael. Eu não estarei surpreso. Eu não faria isso, evidentemente. Não é? Eu acho que o Rafael tem condição de substituir o Donato, ponto. O problema e a grande pergunta é: quem vai ser o substituto do William Farias? O Natan vai dar conta? Num jogo tão complicado como esse que o Guarani enfrenta a Inter de Limeira? O momento turbulento, o Guarani cheio de problemas, sem Emerson, sem Jonathan, sem William Farias, sem Carlos Eduardo, com o João Paulo voltando sem ritmo de jogo, tirando o Maranhão do time para colocar o Luca, que está em fase muito ruim, não emplaca. Complicada a vida, né? Evidentemente que o treinador tem que trabalhar com as peças que tem à disposição, não adianta ficar lamentando, tem que seguir em frente e achar uma alternativa, ele é pago para isso, né? Esse é o dever do treinador. Quando você tem uma dificuldade, você tem que tirar ali um coelho da cartola para poder resolver o problema da escalação,
da parte tática, da estratégia do jogo, da execução da estratégia de jogo. Então tudo isso está no bojo das obrigações do técnico Hélio Cizenando. E por conceito, eu acho muito, muito difícil, conceito dele, que é diferente do meu. Então eu estou projetando o que ele deve fazer primeiro. Eu já vou colocar aqui a minha opinião. Ele não vai colocar nenhum garoto para jogar de começo. De começo. Não vai. Agora, e é uma questão, é a cabeça dele que está a prêmio. Ele sabe que ele está pressionado. Ele sabe. Se ele tomar um revés agora, eu não sei como é que vai ser o futuro. Eu não acho, inclusive, para deixar clara a minha opinião, caso isso aconteça e tomara que não aconteça, um revés, não é? Eu não acho que esse seja o problema do Guarani, o seu comandante. É um elenco mal formado, com contratações que não acrescentam absolutamente nada. Esse é o grande problema do Guarani. Se o Guarani quiser realmente entrar forte para a próxima fase, vai ter que contratar. Dizem que não tem dinheiro, vamos aguardar, como diria o profeta. Então, é a cabeça do Hélio que está a prêmio. Então eu já fiz a leitura do trabalho dele. Ele vai pela simplicidade. Provavelmente o Rafael, o Natan talvez seja, no lugar do William Farias, a coisa mais fora da normalidade dele, né? Mais arriscada, entre aspas. Eu gosto mais do Natan, né? Com o ritmo de jogo, do que o William Farias por característica. É uma questão de maneira de você enxergar futebol. Eu acho que o primeiro volante tem que ser um cara que dá dinamismo. E o Natan já me mostrou isso em vários jogos que fiz, que tem essa condição. O problema é que ele é irregular. E o William Farias é regular. Isso tem muito peso, né? Muito peso mesmo. Inclusive, quando o técnico do Guarani firmou o William Farias, que passou a ser presença garantida nas escalações, o time, né, ele reagiu bem defensivamente. Então isso rema a favor, nada contra o William Farias, pelo contrário, grande profissional. Agora, o Hélio Cizenando tem um problemão pela frente. Eu, por exemplo, agora é a hora de você colocar um garoto lá na frente. Testou o Kevin, não gostou, bota o Rafael para jogar, porque não vai ser pior que o Luca em má fase. Tomara que, se jogar, o Luca vá lá e faça 5 gols, tá tudo certo. Né? Eu só estou dando aqui a minha opinião em relação às escolhas de começo. Mas quem sabe é o treinador, que está a semana toda com os caras. A parte tática tem de intensidade, de treinamento, de compreensão do esquema de jogo, isso é do dia a dia, é escolha do treinador. O treinador manda fazer um negócio. Olha, nós vamos por esse caminho. Se o cara não executa, ele já perdeu o ponto com o treinador. E tem um monte de jogador assim. Uns porque são indisciplinados taticamente e outros porque tem problema cognitivo. Né? Você pode mandar fazer 2 funções dentro do campo, se der a terceira o cara se perde. Não é no Guarani, é no futebol brasileiro. Então eu não tiro a razão do Hélio, só que ele é responsável pelas escolhas dele. E não dá para deixar de lado a história da pressão no Guarani, nos jogadores e no trabalho dele. Não dá para desconsiderar. Repito, eu não acho que a troca de treinador nesse momento, aconteça o que acontecer no final de semana, seja a solução para o Guarani. Não acho isso, sinceramente. O que eu acho é que o Guarani precisa se reforçar se quiser subir para a Série B do Campeonato Brasileiro. Agora, se não tem dinheiro, como é que vai fazer? Então, em termos de escolha, Batista, eu iria, para finalizar meu comentário, eu iria com o Rafael na zaga no lugar do Donato, Natan, Isaac, segundo volante, Cauã Jesus e João Paulo, e lá na frente, no lugar do Maranhão, eu colocaria o Rafael de começo. Agora, na lateral esquerda, não adianta a gente ficar falando do Emerson, acho que o Castro está dando conta do recado. Não adianta, o Emerson já vai voltar a hora que estiver bom. Né? Então, eu acho que nas laterais aí, Naen de um lado, Castro do outro, e Kaique França no gol, e tá tudo certo. Agora, vem aí chumbo grosso. Você já destacou, e eu vou destacar aqui também, a história da campanha da Inter de Limeira fora de casa, mais de 70%. Então, é muito importante o Guarani ficar de olhos abertos, Batista. Quero ouvir o Tigrão também, mas antes, o melhor preço para garantir a sua economia
está no IG Atacado. Encontre tudo para abastecer a sua casa ou seu negócio na super terça de ofertas. Produtos no atacado e no varejo. Tudo em alimentos, bebidas, doces, salgadinhos, refrigerantes frios, carnes, hortifruti, mercearia, produtos de limpeza, de higiene, cestas básicas e muito mais. Confira ofertas imperdíveis na super terça do IG Atacado. Milho verde Fugini, 170 gramas, R$ 2,39. Energético Monster Sabores, 473 ml, R$ 7,89 cada. Refrigerante Coca-Cola, 2 litros, R$ 9,39 cada. Linguiça Toscana Aurora congelada, 5 quilos, R$ 79,90 o pacote. Somente R$ 15,98 por quilo na embalagem. Ofertas válidas somente hoje, viu? 20 de julho, na terça, super terça do IG Atacado. Pague as suas compras com cartão de crédito, de débito ou vale alimentação. E tem também possibilidade para você pagar nos sistemas digitais. IG Atacado, lojas abertas até às 22 horas em Campinas, nos Amarais e Satélite Íris, em Santa Bárbara do Oeste e Sorocaba. Acesse para saber mais iga.com.br. Vamos lá, Tigrão, tá aí o Guarani para você comentar, Tigrão. Realmente o departamento médico do Guarani passou a ficar aí bastante repleto e povoado, né? É um problema hoje para o Hélio Cizenando. Ele não tem o Carlos Eduardo no meio-campo, que está suspenso. E aí essa informação que nos pegou a todos de surpresa, essa suspensão aí, ou melhor, essa contusão do William Farias. Realmente um jogador que, se não é tecnicamente brilhante, que desequilibra, que distribui o jogo, mas ele é um cara muito importante na composição de bloqueio do Guarani, na contenção. Ele é o cara que faz o primeiro combate mais recuado no meio-campo, que joga ali à frente dos zagueiros, que tem o passe curto, mas que inicia as jogadas do Guarani. Então já não vai ter o Jonathan Costa, que tem esse problema aí de joelho, cartilagem, e aí não dá. Pelo menos mais umas 2 semanas aí, eu acredito que o jogador permaneça no departamento médico tratando, porque é um problema que gera muita dor e é uma contusão que tem que se ter paciência com ela. Então, não tendo o Jonathan Costa, ele não tem a dupla titular de zagueiros. Dupla titular que, obviamente, quando joga junta, normalmente tem um bom desempenho. Jonathan Costa e o Maurício Antônio. Quem é que vai jogar? O Rafael? O Donatão? Acredito que não. Então, a dupla de zaga deve ser o Rafael e o Maurício Antônio. E aí não tem o cabeça de área, que é o cara que é o anjo da guarda dessa zaga do Guarani. E não é coincidência, quando ela não está formada na titularidade, nos dois que são donos da posição, o time toma mais gols. E o time não vem bem, e coincidência ou não, nas 4 últimas partidas, o Guarani ganhou apenas 2 pontos, 2 empates e 2 derrotas, e não teve a sua zaga titular. Agora não tem o volante, que é o esteio da marcação. Então há uma preocupação sim, mas a gente espera que o Hélio tenha sabedoria, que aproveite bem esse longo tempo, né, de 13 dias aí, para preparar a equipe, porque afinal de contas o Guarani só joga na próxima segunda-feira, recebendo no Brinco de Ouro da Princesa aí a Internacional de Limeira, que por sinal é a nova líder da competição depois dos últimos tropeços aí da equipe do Guarani.
No meio-campo, 2 desfalques importantíssimos. O William Farias, do qual já falamos, contusão, e também o Carlos Eduardo. Este é suspensão. Então, num compartimento de 3 jogadores, às vezes 4, dependendo do esquema tático, você não ter 2 é muita coisa. E aí tem o Natan Melo, tem o Isaac, que não vem jogando como titulares, entram na equipe, o Isaac entra mais do que o Natan Melo. Talvez sejam essas as principais opções do treinador. Agora, estão bem? Estão com ritmo de jogo? Como é que vai ser? É um problema. Tá vindo aí esse jogador da Série D de Dado, lá do Serra Branca da Paraíba, que é volante. E ele é mais segundo volante do que primeiro. E aí? Ele já terá condição de jogar? Eu acredito que não. Apesar de ter praticamente uma semana aí ainda, mas não acredito que ele já ganhe condições de jogo. Então a tendência é que seja armado o time com o Isaac e também com o Natan Melo, e fechando esse tripé aí com o João Paulo, se ele ganhar condições de jogo. E a Inter, que vem bem, mas é um time de Série C hoje, de Campeonato Brasileiro, que faz uma boa campanha, mas não é nenhum super time. Se fosse super time, não estaria na Série C. Então a Inter também vai ter os seus problemas, porque por força contratual tem 2 jogadores aí do Guarani que lá estão e que não poderão atuar, porque existe essa cláusula no contrato. Então fica aí essa grande expectativa, né, de que o Hélio consiga montar, apesar de desfalques importantes, uma equipe que reaja e que retome o caminho das vitórias depois de 4 jogos sem vencer, depois de perder a liderança e depois de sair, inclusive, do G4. O Guarani hoje é o 5º colocado e todo mundo encostou. Já há motivo para desespero? Claro que não. O Guarani está aí com a vaga nas mãos e tudo passa por um bom resultado nessa partida que deve ter o tom do equilíbrio contra a Inter de Limeira, que circunstancialmente, neste momento, está na frente do Guarani. Mas uma vitória bugrina muda toda essa história. E tem também a questão do comando de ataque para fechar. O Maranhão parece que definitivamente acabou com a paciência do torcedor e agora parece que do treinador também, e o Guarani deve iniciar o jogo com o Luca. Então são muitas alterações, algumas por opção técnica, por suspensão, outras por contusão, e o treinador deve realmente estar com a cabeça quente para colocar a melhor equipe em campo na segunda-feira contra a Inter. Agora, a verdade seja dita, o Guarani precisa ganhar o jogo de qualquer maneira. De qualquer maneira. Se não pode, aí sim, dependendo dos outros resultados, já ver ameaçada a sua classificação para os quadrangulares, algo que até há 2 ou 3 semanas atrás a gente considerava como absolutamente certa e praticamente consolidada. Esta classificação hoje já balança, porém 1 ou 2 resultados positivos aí já recolocam o Guarani numa condição muito boa para fechar essa fase de 19 rodadas numa condição muito boa. Inter, quais são os 2 jogos finais dessa fase? Depois da Inter, Batista, o Guarani vai pegar o Anápolis, são 15 dias até o jogo contra o Anápolis fora de casa. Depois vai pegar em casa o Ipiranga.
Detalhe que todos os jogos segunda-feira, Inter de Limeira segunda-feira, aí vai pegar o Anápolis segunda-feira também fora de casa e depois na outra semana o Ipiranga dentro de casa também numa segunda-feira. Depois vai pegar o Botafogo da Paraíba lá na Paraíba e encerra a primeira fase da Série C contra a equipe do Brusque no Brinco de Ouro, um sábado. E um detalhe, até falei hoje na tela da Band, um detalhe bom pro Guarani, é que 2 jogadores titulares, até o Tigrão citou no comentário, titulares da Inter de Limeira não podem jogar porque eles estão emprestados justamente pelo Guarani. O Emerson Júnior ganhou a posição no gol, tá jogando bem, porque o Saulo vinha falhando muito e provavelmente joga o Saulo contra o Guarani. E no meio-campo, o Fabrício Dias, segundo volante, também titular absoluto. Ele até recebeu o 3º cartão amarelo, imagino que foi forçado para ele já cumprir num jogo que ele não poderia jogar contra o Guarani. Então, o Fabrício Dias também fora do jogo contra o Guarani, segunda da semana que vem, às 8 da noite, Batista. Olha, o ano passado o Guarani se classificou em 7º com 27 pontos. O Floresta se classificou na 8ª colocação com 27 pontos. Só que o Guarani tinha mais gols marcados, né? Por isso foi 7º colocado. 20 contra 15, porque ambos tinham 7 vitórias. Então, tudo indica que um time que tenha este ano 27 ou 28, né, para não ficar um negócio muito justo, tem a possibilidade de conseguir a classificação. O Guarani tem hoje 23 pontos. 23 para 28, faltam 5 pontos. Então, você disse aí, 4 jogos estão restando, né? Aliás, 5, porque são 19, então são 5 jogos. Quantos jogos em casa? Em casa serão Inter de Limeira, Ipiranga e também o Brusque. 3 jogos dos 5. Aliás, um detalhe, né? O Guarani engrenou, Batista, o ano passado justamente nesses 5 jogos finais, porque o Matheus Costa assumiu justamente na 15ª rodada. Foi a troca de treinador que aconteceu. Saiu o Marcelo Fernandes na rodada que foi o jogo contra o Paysandu agora, e o ano passado foi contra o Náutico, e a 15ª rodada do ano passado foi o derby, a estreia do Matheus, e agora vai ser contra a Inter de Limeira. Bom, desses 3 jogos em casa, eu não estou nem considerando o retrospecto recente, né? Porque no retrospecto recente não credenciou o Guarani. De 12 pontos ganhou 2. Mas estou analisando a campanha como um todo, dos 3 jogos que tem em casa. Se ganhar 2, o Guarani já estará classificado. 6 pontos. Ele tem 23, com 6 vai a 29. Com 29, o Guarani estará entre os 8 fatalmente. Agora, se o desejo é estar entre os 4 primeiros, aí precisaria um pouco mais, né? Mas o ideal é conseguir a classificação. Se puder conseguir um plus entre os 4 primeiros, tem a única vantagem que tem é mandar o último jogo no quadrangular em casa. Mas com 6 dos 9 que tem para disputar em casa, o Guarani estará classificado. Intervalo, voltamos já já. Esporte em debate, na Bandeirantes. Você está na Bandeirantes, na hora do Esporte em Debate. Junto com a gente, Iga Atacado. Grande variedade de produtos. Preços baixos no atacado e no varejo para você economizar. Ofertas imperdíveis todos os dias. Rocha Autopeças. Há 33 anos, oferecendo o melhor para você. Sicredi. Do seguro ao consórcio, do cartão à carteira digital. Não é só dinheiro, é poder contar com um gerente que só tem uma meta: te ver bem. Abra sua
Conta no Sicredi. Aroma das Ervas, especiarias e temperos requintados. Acesse aromadeservas.com.br. KTO, baixe o app. Proibido para menores de 18 anos. Portaria SBA/MF 2093/2024. Ministério da Fazenda adverte. Aposta não é investimento. Jogue com responsabilidade. H+ Beni Center, o auto center especializado em veículos Honda. Confira pelo WhatsApp 19 988 950000. Vem cá, você que está aí no trânsito, está planejando mudar de casa, trocar de carro ou comprar uma moto para acelerar o dia a dia? Realize com o consórcio do Sicredi. Aqui você conta com atendimento personalizado, uma das melhores taxas do mercado, simulação e contratação 100% digital e muito mais. Contrate pelo app, site ou na agência mais próxima. O consórcio é o melhor caminho até suas conquistas. Sicredi é ter com quem contar. Consulte as condições. Em Dia com a Bola, na Rádio Bandeirantes. Em Dia com a Bola aqui na Rádio Bandeirantes. E eu destaco o Campeonato Brasileiro da Série A. Hoje o prosseguimento da 18ª rodada, 7h30 da noite. Tem Atlético Mineiro e Bahia. Amanhã será a vez do Palmeiras retornar ao campo para enfrentar o Coritiba. 7h30 da noite, o líder Palmeiras estará em campo. Amanhã também, 9h30, tem São Paulo e Atlético Paranaense em Bragança Paulista, Internacional e Cruzeiro, além de Chapecoense e Flamengo. Na quinta-feira, 7h30, tem Corinthians e Remo. Também na quinta-feira, 7h30, tem o duelo entre Botafogo e Vitória. Esse jogo é válido pela 4ª rodada da competição. Lembrando que no Campeonato Brasileiro, a liderança do Palmeiras com 41 pontos, o Flamengo é o segundo com 34, um jogo a menos. O Fluminense já tem 19 jogos, 32 pontos, e o Bragantino é o quarto colocado, 30 pontos também, com 19 jogos. Esta situação, portanto, do Campeonato Brasileiro da Série A. Campeonato Brasileiro da Série B. Série B também, a Série B que não parou durante a Copa do Mundo. Hoje, o início da 19ª rodada, com o líder Criciúma em campo, encarando o Novo Horizontino fora de casa. Hoje também, 7h30, tem Avaí e América Mineiro. 9h35, Vila Nova e Fortaleza. Amanhã, 7h30, a Ponte Preta encara o Operário em Ponta Grossa, no Paraná. Também 7h30, tem Ceará e CRB, 8h30, Goiás e Sport Recife, 9h30, Náutico e Londrina. Quinta-feira, 7h30, Atlético e São Bernardo, 8h30, Cuiabá e Atlético Goianiense, 9h30 da noite, Botafogo de Ribeirão e Juventude. Lembrando que na classificação da Série B, a liderança do Criciúma com 36 pontos, seguido pelo Juventude com 32. A Ponte Preta ocupa a 19ª colocação com 8 pontos, mesma pontuação do Lanterna. Esta a situação do Campeonato Brasileiro da Série B. Na H+ Beni Center, a promoção continua. Troca de óleo a partir de 4 vezes de R$ 49,75. Em julho, na troca de óleo, veículos Honda ganham alinhamento e balanceamento. Veículos multimarcas ganham check-up gratuito. O seu Honda fora de garantia recebe atendimento especializado e serviços multimarcas com confiança e transparência. Rua Doutor Buarque de Macedo, 512, Vila Nova, Campinas. H+ Beni Center, preço de Auto Center, qualidade e garantia de concessionária. Você ouve Esporte em Debate na Bandeirantes. 18h10, hoje até 19h30. Informe publicitário KTO. Quer curtir o app mais completo de apostas? Vai de KTO. É rápido e fácil de usar e você monta suas apostas do seu jeito, onde e quando quiser. E você também tem milhares de jogos de cassino para curtir. Tudo isso você acessa em segundos, usando o reconhecimento facial pelo celular. Baixe o app KTO, baixe o app KTO ou então acesse kto.bet.br. Proibido para menores de 18 anos. Portaria SPA-MF 209-3/2024. Ministério da Fazenda adverte: aposta não é investimento. Jogue com responsabilidade. Bandeirantes. 18h11. Eu sou Ponte, sofrendo e ganhando. Mas o que vocês acham? A Ponte tem chance de ficar na Série B
ou já está rebaixada? Clóvis Medina, Indaiatuba. Ô Clóvis, a Ponte não está rebaixada. Qualquer um que afirmar isso está exercendo um papel de mãe de Ná, fazendo previsões futuras. E ninguém consegue fazer previsão futura. Então, matematicamente, a Ponte tem chance. A Ponte só estará rebaixada quando não houver mais possibilidade de permanência na Série B. Ou seja, quando o primeiro time fora da zona de rebaixamento não pode mais ser alcançado. Quando isso acontecer, aí é 100% de que a Ponte estará rebaixada. Enquanto isso não acontecer, a Ponte não estará rebaixada. Ah, mas é muito difícil. Sim, difícil é, mas não é impossível. Ah, mas ninguém conseguiu isso. Ninguém conseguiu isso, mas sempre é possível alguém conseguir. A história do mundo mostra exatamente isso, né? É impossível até que alguém vá lá e faça. Essa é a frase. Então, afirmar que está rebaixada não dá. Aí um exercício de futurologia. 18 horas e 13 minutos. Oi, bebê. Antes de vocês falarem da Ponte, deixa eu passar uma informação exclusiva que eu descobri agora. Chegou hoje o Neto Costa. Já está no Brinco de Ouro. Possivelmente está fazendo exames, né? Deve treinar ao longo da semana, ainda não treinou. Então, o Neto Costa, que estava no São Bernardo, centroavante, já trabalhou com o Hélio Cizenando. Eu sei que foi o Hélio que trouxe ele do Nordeste para cá, trabalhou com ele no Capivariano. Então, Neto Costa será reforço do Guarani na Série C do Brasileiro. Não sei se já para essa rodada contra a Inter de Limeira, mas é possível. Quem gosta de carne boa já sabe onde encontrar, é na Mites Beef. No dia a dia, a pedida certa é o kit mistura da semana. Prático, econômico e com cortes preparados de acordo com o consumo de cada família. Tem família que é grande, tem família que é média e tem família que é pequena. Então você leva de acordo com o tamanho da sua família. E para quem é fã de hambúrguer artesanal, a opção é o kit hambúrguer Mites Beef, com blends selecionados e muito sabor pronto para surpreender aí na sua casa. E quando chega a hora de reunir os amigos e a família, pessoal da empresa quer fazer um churrasco, a Mites Beef cuida de tudo, do serviço e também das carnes, da salada, enfim, da bebida. Leva o churrasqueiro, os garçons, você não terá nenhuma dor de cabeça. E todos vão elogiar o seu churrasco. É o churrasco em domicílio da Mites Beef. O Denilson Alves, que é o proprietário, ele tem mais de 20 anos de experiência. E tem um time que trabalha afinado com aquilo que tem como conhecimento o Denilson Alves. Anote aí o endereço: Avenida Doutor Jesuíno Marcondes Machado, 1484, Nova Campinas, em Campinas. Fale com o Denilson Alves. O WhatsApp do Denilson é 99834 6840. Repito, 99834 6840. Não faça o seu churrasco sem antes falar com a Mites Beef. Mites Beef, a boutique de carnes. Bandeirantes. Informações da Ponte Preta. Pedro Piscinato, diz aí, Pedrão. Como a gente disse, Batistão, ontem abriu a janela de transferências do futebol internacional. Vale lembrar que a CBF há 2 semanas atrás já havia feito uma janela de exceção aqui para jogadores que estão no futebol brasileiro. Segundo o presidente da Ponte Preta, a Ponte optou por não contratar nesta primeira janela, iria fazer as contratações
inscrever os atletas nesta janela que teve início ontem, dia 20 de julho. Até o momento foram 11 jogadores contratados pela Ponte Preta, mas vale lembrar mais uma vez que a Ponte Preta segue impedida de registrar novos atletas por conta do Transferban. Estou aqui com o site da FIFA aberto, segue vigente o Transferban da Macaca por conta da dívida com o clube paraguaio, o Transferban esse que passou a valer no dia 19 de maio, e além desse Transferban da FIFA, tem também o Transferban pelo atraso nas parcelas do CNRD. Esse Transferban do CNRD, cerca aí de R$1 milhão em contas atrasadas da Ponte Preta, e o Transferban por conta da dívida com o clube paraguaio, $6 mil, aproximadamente R$30 mil. Os 11 contratados pela Ponte Preta até o momento: o goleiro Douglas Marques, os zagueiros Diogo Silva, Iago Ribeiro e Alex Nascimento, o lateral esquerdo Jota, o lateral direito Williams Bahia, o volante Otávio, os meias Cezinha, David Brau e Enzo Bauer, além do atacante João Neto. E aí, com esses 11 reforços já integrados, esses jogadores já estão treinando com o elenco da Ponte Preta desde a última semana. Como fica o elenco da Ponte Preta? 3 goleiros, o Douglas Marques, o Guilherme Viana e o Vinícius Ferrari. Para a posição de lateral esquerdo, 4 opções para o técnico Márcio Zanardi: Danilo Barcelos, Kevson, Diego Porfírio e Jota. Na lateral direita, Júlio, Williams Bahia, que é reforço, e o garoto Nicolas Araújo, que subiu recentemente. Para a posição de zagueiro, com esses reforços já contratados, a Ponte Preta fica com 8 opções: Lucas Cunha, Márcio Silva, Sérgio Palácios, Diego Leão, Alex Nascimento, Diogo Silva, Iago Ribeiro, além do garoto Gustavo Almeida. Na posição de volantes, 8 peças também para o Márcio Zanardi: André Lima, Juan, Gustavo Teles, Rodrigo Souza, Murilo Cavalcante, Léo Gomes, 7 posições, coloquei o Gustavo Teles 2 vezes. 7 jogadores: André Lima, Juan, Gustavo Teles, Rodrigo Souza, Murilo Cavalcante, Léo Gomes e Otávio. Na posição de meio campista, meio armador, 4 opções: Elvis, Cezinha, David Brau e Enzo Bauer. E no ataque, 7 opções também: Brandão, Daniel Baianinho, Miguel, David da Hora, Jonathan Cafu, Rodriguinho e João Neto, esse também reforço que foi integrado recentemente. No total, Batista, já contando com os reforços, 36 jogadores no elenco da Ponte Preta após essa janela de transferências. É um número muito alto para o elenco, inclusive a folha salarial da Ponte Preta, todo mundo sabe das dificuldades financeiras que a Ponte Preta vive, então até por esse alto número de contratações, eu acredito que a Ponte Preta deva aí ter que lidar com mais saídas de atletas durante essa janela de transferências. Na coletiva de imprensa, após a derrota para a equipe do Goiás, o técnico Márcio Zanardi comentou sobre esse processo de reformulação, saída de alguns atletas, a utilização de garotos da base nas partidas da Série B. Vamos conferir o que disse o técnico da Macaca, Márcio Zanardi. Vamos lá. A gente tem que olhar para a base, porque a nossa situação ela é bem complicada. Você acabou de falar, é uma resposta para todos eles aqui que fizeram essa pergunta. Eu perdi 17 jogadores. Não perdi 1, 2 ou 3, são 17. Então, assim, você tem que ajustar o posicionamento, você tem que ver quem realmente está com condições, jogadores voltando de lesão, uma mudança de trabalho. A gente tem que tomar o cuidado, porque o Guilherme é um jogador que veio da base, não tinha jogado. Então, é natural a falha acontecer e a gente não pode jogar ele e culpá-lo pelos erros. Então, assim, hoje a gente teve o Guilherme, a gente teve o Leão, a gente teve o Júlio, a gente teve o Miguel, o Nicolas entrou, e num problema gigantesco, que até jogadores com experiências sentem essa pressão. Então, a gente tem que tomar cuidado, a gente não pode crucificar esses garotos, mas o futebol ele é feito de oportunidade. Então, quem sabe você tem uma oportunidade, você performa, você consegue fazer, você consegue reagir. E não adianta eu já olhar para o mercado, porque assim, é claro, é difícil você, numa situação dessa, você ter jogadores, a leque já está difícil para trazer. Com todo um cenário, a direção está trabalhando
para buscar o recurso, para pagar as coisas que tem que acertar, enfim, isso aí não sou eu que controlo, mas ainda existe uma interrogação. Então, os jogadores precisam entender que a Ponte precisa voltar a ter crédito, a Ponte precisa ser referência para os jogadores quererem vir para cá. Então, a gente precisa ter calma, é um momento bem delicado, bem sensível, e o que a gente controla é o dia a dia, é o trabalho, é levantar esses jogadores estão dando a vida. Nós estamos jogando contra uma folha aí de 4, 5 milhões, com salários ali, com jogadores experientes, então não é fácil, mas a gente precisa encarar o problema, porque agora a gente já tem uma equipe que é muito forte dentro de casa, como é a equipe do Operário. Então é trabalhar, é mostrar os erros, cobrar, mas também dar um pouco de carinho para eles ali nesse momento. A gente tá batendo na tecla aí que a Ponte Preta tem a pior defesa da Série B, são 35 gols sofridos em 18 partidas. A segunda pior defesa é o América Mineiro, que é o lanterna da competição e tem apenas 29 gols sofridos. Mas, além da pior defesa, a Ponte Preta também tem o pior ataque, justamente ao lado do América Mineiro. Ponte Preta marcou apenas 12 gols neste Campeonato Brasileiro da Série B, e esses 12 gols foram marcados por 10 jogadores diferentes. O Elvis marcou 2 vezes, o Potker também marcou 2 vezes, além de um gol do Diego Tavares, do Daniel Baianinho, do Luiz Felipe, do Miguel, do Danilo Barcelos, David da Hora, Tarek e Brian Borges. Desses 10 atletas diferentes que já marcaram gols com a camisa da Ponte Preta na Série B, 5 já deixaram o clube. O Potker, o Brian Borges, o Tarek e o Luiz Felipe, além do Diego Tavares, e é claro, os outros 5 seguem no elenco da Macaca. O Elvis, o David da Hora, o Miguel, o Daniel Baianinho e também o Danilo Barcelos. No meu destaque inicial, Batista, eu citei que a Ponte Preta buscava ainda mais 3 jogadores para fechar esse ciclo de contratações. E quais são essas posições? A Ponte busca ainda mais 2 jogadores de beirada, 2 pontas, jogadores de velocidade, jogadores que joguem pelo lado do campo, e também mais um centroavante. É claro que pela parte burocrática, os contratados que já estão integrados no elenco Ponte Pretano, que já estão treinando, não vão ficar à disposição do técnico Márcio Zanardi para a partida de amanhã, mas, por outro lado, o Márcio Silva volta após cumprir suspensão, foi desfalque na partida contra o Goiás, e aí uma provável Ponte Preta que não deve ter muitas mudanças, que deve contar com Guilherme Viana no gol, 3 zagueiros novamente, Lucas Cunha, Márcio Silva e Sérgio Palácios, Júlio pela ala direita, no meio de campo, Juan ou André Lima, Danilo Barcelos e Elvis e o Kevson pela ala esquerda, e lá no ataque, David da Hora e o garoto Miguel, ou o Brandão também é uma opção aí para o técnico Márcio Zanardi para a partida de amanhã contra a equipe do Operário em Ponta Grossa. Batista. São 18 horas e 24 minutos em Campinas. Esporte em debate pela Rádio Bandeirantes até às 19h30. Quero ouvir os comentaristas, mas antes, seu carro merece cuidado de especialista. H+ Beni Center, referência em Honda, fora de garantia, cuida do seu veículo com atendimento especializado e também oferece serviços multimarcas com confiança e transparência. A promoção especial continua. Aproveite. Troca de óleo a partir de apenas 4 vezes de R$ 49,75. E também durante o mês de julho, na troca de óleo, veículos Honda ganham alinhamento e balanceamento. E veículos multimarcas ganham check-up gratuito. Aproveite mais serviços para o seu Honda ou multimarcas. Anote aí o endereço. Rua Doutor Buarque de Macedo, 512, no bairro Vila Nova, em Campinas. Entre em contato pelo WhatsApp 19, que é o código de área, e o número 988950000. H+ Beni Center. Preço de Auto Center, qualidade e garantia de concessionária. Na CH 18h26, está aí a Ponte Preta para você comentar.
Batista, a gente tem sido repetitivo aqui, infelizmente, pela situação de montagem de elenco e todas as tentativas do Zanardi elas não tiveram um efeito prático. O time não consegue vencer. Ele já tentou praticamente de tudo, não é? Tirou esse, colocou aquele, mudou o jeito do time jogar, acrescentou terceiro zagueiro, o time não parou de tomar gols, porque os erros individuais, eles acontecem de maneira em profusão, essa é a grande verdade. E a Ponte tomou 2 gols do Goiás de uma maneira imperdoável. Imperdoável. E você, na situação que a Ponte... Nenhuma situação você pode se dar ao luxo de errar como a Ponte erra. Você pode discutir parte técnica, parte tática, dá para discutir, dá para debater. Mas quando você tem jogadores que erram como os jogadores desse elenco da Ponte erram, fica difícil você fazer prognóstico. Por exemplo, no primeiro gol, o goleiro da Ponte não pode tomar aquele gol. E é bom goleiro, tá, gente? Estou querendo queimar ninguém, não. Mas ele não pode tomar um gol daquele. Né? Se fosse ainda o mestre de cá batendo uma falta, desculpa, né? Tinha que pegar aquela bola. Porque você já começa inseguro, né? Com aquela preocupação de ter que reverter uma situação muito difícil. Aí, nos primeiros minutos do primeiro tempo, você já toma o gol da maneira que a Ponte tomou. Fica tudo mais difícil emocionalmente na sequência. Aí, para completar, a Ponte ganha de presente um pênalti, empata o jogo. Aí, o que dela se esperava na última partida contra o Goiás? Vai para o vestiário, o Zanardi dá aquela acertada no time, corrige aquilo que tem que ser corrigido, né? E de repente acrescenta mais alguma coisa. A Ponte toma o segundo gol de maneira inacreditável, uma metida do Lucas Lima no meio dos 3 zagueiros. Faz 2-1 Goiás, aí vai todo mundo para o vestiário. Aí o treinador só tem 45 minutos para tentar fazer o time virar o jogo com o elenco que tem, com um ataque de risos que a Ponte tem. É muito difícil. E aqui não preciso ficar defendendo o Zanardi. Todo mundo que está assistindo a Ponte sabe que o time foi desmantelado. O pouco de qualidade que a Ponte tinha, ela perdeu. Ela só manteve aí o Barcelos, que foi muito mal e correu demais, mas no meio campo ele não pode jogar, ele não tem preparo físico. E o Elvis, que é sempre na bola parada, no pênalti, ele é um cara que decide realmente. Agora, do restante, né, todo mundo saiu que tinha qualidade. Como é que o Zanardi vai fazer para mudar o atual status? Vai pegar o Operário aí que está entre os 4 melhores do campeonato, fora de casa. Ninguém perde de véspera, né? Mas é muito difícil que a Ponte tenha um ponto positivo, porque ela erra demais. Não estamos falando nem da grandiosidade ou da qualidade técnica do Operário. O problema é primeiro a Ponte parar de cometer os erros que comete. Agora o treinador não consegue entrar Ele pode até tentar tranquilizar todo mundo, de repente lá nos intramuros tem notícias boas no futuro, não sei. Mas o jogador está sem confiança. Nitidamente isso acontece na Ponte. Quer um exemplo? O Júlio, o que fez na partida contra o Goiás? Ele teve 2 oportunidades que era só bater cruzado. 2 vezes. E ele perdeu. É mau jogador por isso? Claro que não. Tem um futuro brilhante pela frente. Mas aquilo é falta de confiança, é nervosismo. E é isso que está acontecendo também com a Ponte. E a torcida tem feito a parte dela, tá? Esse time não está intranquilo porque a torcida está contra os jogadores. Nananina não. A torcida está apoiando esses jogadores que são verdadeiros heróis pelas situações que todo mundo sabe. Não é verdade? Então, é muito difícil, eu espero que eu esteja errado, mas é muito difícil que aconteça algo diferente de mais uma derrota da Ponte amanhã na partida contra o Operário. Repito, eu estou torcendo para vencer o jogo. Tomara que dê tudo certo. Mas o problema para mim mais grave da Ponte são os erros de maneira consecutiva que o time está cometendo nos últimos 10 jogos aí. Negócio
difícil de controlar. Aí o treinador não tem muito o que fazer, né? Olha para o banco, vê que, por exemplo, a solução, entre aspas, dos gols é colocar Jonathan Cafu em campo. Aí não tem jeito, né, gente? Você pode trazer o Pepe Guardiola na ponte, que não milagre ninguém faz. Então vamos aguardar, esperar esses jogadores que estão treinando, esses 11, tomara que consiga, né, escrever, tomara que dê certo o negócio do transfer ban e os salários dos funcionários e jogadores remanescentes e os atuais também, para que o ambiente comece a se transformar. Aí, talvez com jogadores, a Ponte contratou 11 apostas, tá? Para mim. Posso mudar de opinião, né? Mas até isso virar realidade, demora e demanda tempo. E a Ponte não tem mais tempo. A Ponte tem que começar ontem a sua reação, se quiser alguma coisa ainda nesse campeonato. No jogo de amanhã, Batista e ouvintes, eu acho pouquíssimo provável que a Ponte consiga empatar com o Operário. 18h32, quero ouvir o Tigrão, mas antes, precisando de peças para o seu carro, passe na Rocha Autopeças, encontre tudo em peças mecânicas para veículos nacionais ou importados. Lá tem uma gama completa de peças originais e de reposição. Qualidade de verdade e preço justo. São mais de 50 mil itens dos melhores fabricantes do mercado e tudo à pronta entrega para facilitar para você. Escolha uma oficina de confiança e conte com a Rocha Autopeças na hora de comprar as peças. São 7 lojas estrategicamente espalhadas por Campinas e região. Acesse agora para saber mais. rochaautopeças.com.br. Lá você encontra o endereço de todas as lojas e também o número de WhatsApp para falar diretamente com o vendedor. Descubra a loja mais próxima e garanta o melhor para o seu veículo. Rocha Autopeças, há 38 anos, aliás, há 33 anos, oferecendo o melhor para você. Bandeirantes. Vamos lá, Tigrão, 18h34, tá aí a Ponte para você comentar. Prenúncio de mais uma derrota da Ponte amanhã lá em Ponta Grossa. O estádio é o Germano Krieger. Porque o Operário vem muito bem, está seguro ali na terceira colocação. Hoje, por exemplo, brigaria pelo acesso naquele quadrangular final que o regulamento mudou. Os 2 primeiros sobem direto e do terceiro ao sexto, esse quadrangular de terceiro, quarto, quinto e sexto vão lutar num torneio à parte depois de encerradas as 38 rodadas pelas 2 vagas restantes. E se terminasse hoje, está terminando aí o primeiro turno, essa rodada que se inicia amanhã já é a 19ª, então termina o primeiro turno, o Operário estaria exatamente situado aí nesse quadrangular para brigar, hein? De 4 equipes brigando por 2 vagas, com uma chance muito grande de subir. E a Ponte, nesse seu calvário, há 12 jogos sem vencer, 7 derrotas consecutivas. É o pior momento, talvez, da história do clube. E não dá para a gente vender aqui ilusões para o torcedor pontepretano nessa partida de amanhã. Ah, mas contratou 11 jogadores na janela provisória, que se abriu antes da janela oficial, que foi aberta ontem, dia 20 de julho. Mas não pode inscrever, pelo menos até esse momento. A Ponte não conseguiu derrubar o transfer ban duplo que tem, um da FIFA e outro da CBF, que é o CNRD. Problemas aí com pagamentos atrasados. A Ponte não conseguiu reunir recursos, a gente sabe que está lutando bastante, mas já começa a preocupar a repetição do filme do Campeonato Paulista. Contratou de baciada, ficou todo mundo treinando como está treinando agora e ninguém foi inscrito. E aí, do mesmo jeito que chegou de baciada, as saídas foram em debandada.
foi praticamente todo mundo embora e aconteceu o que aconteceu. A Ponte caiu na última colocação com uma campanha vexatória. Agora na Série B, o rebaixamento para mim está consolidado, antes mesmo do encerramento da primeira parte do torneio, do primeiro turno. Para mim não tem como reagir, até porque desses 11 jogadores que a Ponte contratou, não dá para dizer que de nenhum deles que se trata de um reforço. Não dá para dizer isso. São apostas, são jogadores de um mercado alternativo, jogadores que conhecem a atual situação do clube e que aceitaram exatamente esse contrato oferecido. Por quê? Porque estão procurando uma oportunidade para divulgar os seus respectivos trabalhos e para tentar, obviamente, com isso, quem sabe, né, utilizar algo que a Ponte ainda tem, que é o seu efeito vitrine. É um clube muito conhecido e que está disputando um campeonato muito importante e de muita visibilidade. Agora, dizer que eles vão melhorar o padrão técnico do atual elenco da Ponte, eu nesse momento não consigo afirmar. Prefiro aguardar um pouco, espero ter surpresas e surpresas agradáveis, mas no momento o meu ceticismo é muito maior do que a minha convicção de que esses jogadores vão reverter uma situação que já é praticamente irreversível da Ponte. Lembrando, a Ponte tem apenas 8 pontos e termina o primeiro turno amanhã, podendo chegar a 11, mas a chance de que isso aconteça é muito pequena. A tendência é que a Ponte vire com 8 pontos. E até agora, na história dos pontos corridos, apenas uma equipe dentro da Série B, pontos corridos da Série B, conseguiu escapar do rebaixamento com menos de 15 pontos na virada do turno. Essa equipe foi o Ceará em 2016, mas foi um verdadeiro milagre. O Ceará fez uma campanha de campeão no segundo turno e aí escapou. Com 14, a Ponte deve virar com 8. Então, meus amigos, acredito que não dê mais, mas torço imensamente para estar equivocado, torço para eu ser cobrado por esta minha opinião aqui de que acho que a Ponte não escapa mais. Quero queimar a língua em terceiro grau e quero ser muito cobrado por isso, porque aí será um sinal de que a Ponte conseguiu o milagre de permanecer na Série B. Só que eu, por uma questão de maneira de ser e pelo jeito que eu gosto de conduzir o meu trabalho e pelo profundo respeito que tenho pela torcida da Ponte, eu não vou ficar aqui vendendo ilusões. Se isso acontecer, ótimo. Nós todos estaremos comemorando. Mas a situação da Ponte, para mim, independente do que aconteça amanhã em Ponta Grossa, e deve ser, infelizmente, mais uma derrota, a situação da Ponte em termos de permanência, para mim, ela é absolutamente inviável e o rebaixamento para a Série C em 2027, para mim, é uma realidade. E é uma situação, lamentavelmente, irreversível. 18h40, sabe quando você encontra uma instituição que realmente está ao seu lado? Pois é, isso é o Sicredi, é ter com quem contar de verdade. O Sicredi é a primeira instituição financeira cooperativa da América Latina, com mais de 120 anos de história e uma forma de atender que valoriza a proximidade e o cuidado com cada pessoa. Nas agências, o atendimento é humano e atencioso. No digital, é humano, é completo e prático para quem prefere resolver tudo pelo celular. Com mais de 300 produtos e serviços financeiros, o Sicredi oferece solução que vai do dia a dia a grandes projetos, conta corrente, crédito, investimentos, seguros, consórcios e muito mais.
sempre com foco nas necessidades dos associados. E o grande diferencial está no cooperativismo. No Sicredi, cada pessoa é associada, participa, contribui e ajuda a desenvolver a comunidade onde vive. No Sicredi não é só dinheiro, é ter com quem contar. Abra sua conta. Bandeirantes! 18h41, intervalo, voltamos já já. Esporte em debate, na Bandeirantes. Você está na Bandeirantes, na hora do Esporte em Debate. Junto com a gente, Iga Atacado. Grande variedade de produtos. Preços baixos no atacado e no varejo para você economizar. Ofertas imperdíveis todos os dias. Rocha Autopeças. Há 33 anos, oferecendo o melhor para você. Sicredi. Do seguro ao consórcio, do cartão à carteira digital. Não é só dinheiro, é poder contar com um gerente que só tem uma meta: te ver bem. Abra sua conta no Sicredi. Aroma das Ervas. Especiarias e temperos requintados. Acesse aromadeservas.com.br. KTO. Baixe o app. Proibido para menores de 18 anos. Portaria SPA/MF 2093/2024. Ministério da Fazenda adverte: aposta não é investimento. Jogue com responsabilidade. H+ Beni Center. O auto center especializado em veículos Honda. Confira pelo WhatsApp 19 988950000. Faça o sucesso da sua festa junina no Arraiado Iga Atacado. Grande variedade de produtos típicos e os melhores preços. Produtos no atacado e no varejo. Alimentos, bebidas, hortifruti, produtos de limpeza, de higiene, mercearia, cestas básicas e muito mais. Pague com cartões de crédito, débito, bandeiras digitais ou com o cartão Tricard do Iga Atacado. Aproveite ofertas sensacionais todos os dias. Lojas em Campinas, em Santa Bárbara do Oeste e em Sorocaba. Confira mais em iga.com.br. Rocha Autopeças, é confiança em primeiro lugar. Não espere o problema aparecer para cuidar do seu carro. A manutenção preventiva é essencial para evitar danos maiores e ajudar na segurança de quem está com você em cada trajeto. Na Rocha Autopeças você encontra uma linha completa de peças mecânicas para veículos nacionais e importados, com opções originais e de reposição. Acesse rochaautopeças.com.br e encontre a loja mais próxima. Rocha Autopeças, há 33 anos, oferecendo o melhor para você. Atenção, torcida bugrina! Chegou o Sócio Campeão Free. Você faz o cadastro gratuitamente e já garante vantagens exclusivas, com meia entrada nos jogos do Guarani Futebol Clube. Conheça também o Sócio Campeão Corporativo e outros planos para você. Acesse agora sociocampeão.com.br. Faça seu cadastro e seja sócio campeão. Baixe o aplicativo Bugra ID. Tenha tudo do Guarani na palma da mão. É grátis e com promoções exclusivas. Guarani Futebol Clube. Juntos somos mais fortes. Você ouve Esporte em Debate, na Bandeirantes. 18h44, ouvinte no ar. Boa tarde, Batista. Boa tarde, Tigrão, Gleger, CH. Parabéns pelo trabalho de vocês. Eu gostaria de saber se é possível, né, o PP fazer uma reportagem investigativa, né, de como essas pessoas que estão com salários atrasados aí na Ponte Preta, como elas estão sobrevivendo, né? E fazer uma pesquisa e mandar isso aí pro presidente, o Torrano, né? Para ver se ele se compadece com a situação e paga de uma vez por todas o salário desse pessoal, né? Porque é muito injusto isso, é uma vergonha para todos os pontepretanos, né? Porque se continuar assim, vai menos de 1.000 pessoas assistir a ponte, infelizmente. E a gente que é pontepretano, a gente quer o estádio sempre lotado aí para poder acompanhar o time. Então, por favor, se é possível, tá bom? Eu sou o Leandro Machado aqui de Campinas. Um abraço a todos aí. Ô Leandro, um abraço. O doutor Torrano, evidentemente, tem conhecimento, né, das dificuldades. Não precisa nem ser o presidente da ponte. Qualquer um sabe que ficar tanto tempo sem receber
não tem como tocar a vida. A conta chega todo dia, é água, é luz, é o aluguel, é o telefone, é a prestação do carro, é a escola do filho, da filha. Enfim, não tem como, não tem despesa, né? A menos que seja o presidente da República. Aí tem um cartão corporativo, ele gasta à vontade e não tem que dar satisfação para ninguém. Mas aquele que rala, aquele que trabalha, aquele que paga imposto, o pagador de imposto não tem essa regalia. Todo dia tem que estar tendo despesa. Vai no mercado é despesa. Vai no açougue é despesa. Qualquer lugar que vai tem que ter dinheiro para pagar, né? E não recebendo fica muito difícil. Alguns têm lastros. Às vezes tem alguma coisa que pode vender, um apartamento, um imóvel, um carro extra. Normalmente é isso que acontece. O Gleger, aqui recentemente, contou essa história. Ele passou por um período assim, ele passou isso em vários clubes. Ele jogou em vários clubes do Brasil, mas notadamente na Portuguesa. Foram 7 meses sem receber salário. Teve que vender um apartamento, vender um carro. Ele tinha um carro, a esposa outra. Outro ficou com um carro só. Tinha uma coleção de relógios. O Gleger é fanático em relógio. Teve que vender os mais caros para poder pagar as despesas do dia a dia. Então é difícil, é muito complicado. Eu não gostaria de passar uma situação como essa. Eu já passei, né? Já contei aqui em Araraquara, quando trabalhei na Rádio e TV Morada do Sol. Trabalhei 1 ano lá. E lá a coisa era muito difícil. A emissora, na época, estava passando por uma dificuldade financeira muito grande. E aí tinha essa questão de o salário atrasar. Então já passei por isso e não gostaria de passar novamente, porque é a pior coisa que pode acontecer com um profissional. Mais um ouvinte no ar. Boa tarde, amigos da Band. Eu gostaria que vocês me dissessem, ou se fosse, por favor, me analisar o que o Danilo Barcelos representa no time da Ponte. Ele não é lateral, ele não é meia, ele não marca ninguém, ele não constrói nada. Será que o time da Ponte já era ruim? Com ele piorou, mas piorou muito. Vocês acham que ele tem posição no time ou tá aí sobrando, fazendo hora? Um abraço, José Luiz Furlan, Campinas. Abraço. Bom, eu passo essa pro CH. O que você tá achando aí do Barcelos em CH? Ô Batista, todo mundo sabe que me acompanha aqui que tem um respeito muito grande pelo Barcelos, pela pessoa dele, pelo profissional que ele já foi. A gente não pode esquecer o que ele passou ano passado em termos de contusão. Nesse elenco fraco que a Ponte tem, eu também o encaixaria, mas ele não está indo bem. Para ser justo, nenhum jogador da Ponte está indo bem. Ele não está bem e o restante também não está bem. Então eu acho um pouco precipitado, vou utilizar essa palavra, dizer, por exemplo, tira o Barcelos do time que vai resolver o problema do meio campo. Não vai. Na lateral ele não é mais jogador que o Kevson, não é. E no meio campo ele não dá conta fisicamente. Essa é a verdade. Agora quem vai colocar ali? Vai colocar 5, 3, 4 garotos nessa baita dessa fogueira? É complicado. Então a escolha por ele não está errado pelo treinador, não. O que precisa é contratar mais gente de qualidade para que ele possa ser apenas uma opção. Mas o CH, para jogar da maneira que está jogando o Barcelos, eu concordo com você. Eu também tenho esse respeito, né, pelo Barcelos. Mas não seria melhor, então, jogar com mais um volante, colocar o Gustavo Teles, por exemplo? Não faria um trabalho melhor do que o Barcelos? Batista, veja só. A gente criticou aqui o trabalho do André Lima, que é um jogador que joga na posição e estava mal como todos estão.
Bota o Juan para jogar, que entrou na penúltima partida bem. Jogou o Juan agora, como é que foi? Foi mal também. O problema, ele não passa só por uma escolha de um jogador. Eu acho que você está certo. Aliás, o cara para comandar ali a primeira volância seria o Rodrigo Souza. Agora, o Gustavo Teles ao lado do Juan Batista, eu não faria isso. Os dois têm qualidade, têm um futuro pela frente, mas precisa ali de mais um jogador peso pesado. E o único que a Ponte tem disponível é o Barcelos, que brinca por aí. É a história do ideal e do possível. O possível é contar com o Barcelos no meio campo. O ideal seria ele ficar, né, sendo uma opção para o segundo tempo. Mais um. Boa noite, Batista. Aqui Sérgio do Guanabara. Prazer em falar com vocês novamente. Eu tô ouvindo aí, e é fácil, né, você ter 10 zagueiros, 15 meio-campistas, 20 atacantes. Aí não paga ninguém. Então você pode ter 200 jogadores no elenco aí. Não paga ninguém. Aí fica tranquilo, né? Abraço pra vocês. Até. Tchau. Abraço, muito obrigado, boa noite. Mais uma vez, essa diretoria não cumpre o que prometeu. Hoje é dia 21. E agora, um dos vices dessa diretoria traz mais uma possibilidade do Marco Chedi, só para ganhar mais tempo. Liguem para o Eberlin com o programa no ar. Fica mais difícil de não atender, temos que forçar a falar. José de Monte Sião. Ô José, entenda, não tem nenhuma participação de vice nessa história. O que eu disse é que o Marco Chedi me ligou para dizer que ligou para o Marco Eberlin e que se colocou à disposição para assumir a Ponte. Marco Chedi me ligou. E ligou para vários cronistas também de Campinas. Ligou para vários, não ligou só para mim, ligou para vários. Então, não é boato e não é nenhum vice-presidente da Ponte, você está confundindo. O que eu disse é que o Nenê Tonholo, que é o segundo vice-presidente, é o presidente da Liga Campineira de Futebol Amador. Que quem está apoiando a Liga Campineira de Futebol Amador é o Marco Chedi. Então são coisas diferentes, você está misturando as duas coisas. Então não tem nada a ver com relação a isso que você está colocando. O Marco Eberlin me mandou uma mensagem e disse que isso do Marco Chedi não existe. Então, de um lado, tem o Marco Chedi que me ligou, não foi por mensagem, foi por telefonema. É comunicação raiz, como tinha antigamente. É no celular, é no telefone, não tem negócio de mensagem. O Marco Eberlin já mandou uma mensagem dizendo que esse negócio do Marco Chedi não existe. Então estão aí as duas posições. Uma do Marco Chedi, dizendo que falou com o Marco Eberlin e que ele prometeu a pensar no assunto, e a outra do Marco Eberlin me mandando uma mensagem dizendo que o negócio do Marco Chedi não existe. Ouvinte participando. Batistão, Neto Costa já tirou tudo do São Bernardo. Eu sigo ele até ontem, ainda não estava como jogador deles. Confirmando a informação do Beretta. Abraço, Mauro. O Breno Beretta já trouxe a informação, né? É isso, bebê, que o Neto Costa já está em Campinas. É isso, Batista, já está em Campinas, já esteve no Brinco de Ouro hoje, ainda não treinou, provavelmente deve começar a treinar amanhã.
mas já está em Campinas para ser oficializado nos próximos dias como novo reforço do Guarani, centroavante que atuou pelo São Bernardo nessa temporada 2026 e vem por indicação também do Hélio, porque foi o Hélio quem trouxe ele do Nordeste para cá. Ele é paraibano. Boa noite, Batista. Mediante a falta de gols de nossos centroavantes, acho que o Guarani poderia trazer novamente o Bruno Mendes. Disputou a Série B ano passado pelo Vila Nova e está na Tailândia. Vi uma publicação dele hoje, me parece em boa forma física. É ídolo da torcida e um dos nossos maiores artilheiros do século. O que acham? Difícil, né, Breno, é pagar o salário dele. Aliás, o Bruno Mendes mora em Campinas. Eu recentemente o encontrei num dos shoppings aqui de Campinas. Então ele reside na cidade. O problema é o Guarani conseguir pagar o salário dele, né? Mas ele acabou de chegar, Batista. Ele foi anunciado faz poucos dias no time que chama Ratchaburi, time da Tailândia. Ele acabou de chegar lá. Não faz nem uma semana que ele foi anunciado. Até conseguir pronunciar o nome do time, né? Já terminou o contrato. Boa noite, Batista. A Ponte tem que contratar 2 centroavantes titulares. Como vai vencer? Se não marca gols, 2 meias armadores, um meia esquerda e outro meia direita. Só assim escapa, chega de volantes. Abraço, Carlos Lemos Matozinho. Desses 9, são 9, é isso? 11 no total, 11. Batista, 11. Desses 11 contratados, tem algum goleador? Não tem nada, aliás só tem um atacante. Ponte Preta o que mais precisa é fazer gols e dessa leva aí de 11 jogadores, apenas um atacante, que é o João Neto, jogador de 23 anos. E ontem eu até falei aqui, na carreira inteira dele, ele tem 2 gols com a camisa do Rio Branco do Acre em 2023. Depois defendeu a equipe do Galvez, também do Acre, não marcou gol. Na temporada de 2023-2024 estava nos Emirados Árabes Unidos pelo Emirates Clube, não jogou, não marcou gol. E na Ucrânia, pelo Chornomorets, fez 4 jogos e também não marcou nenhum gol. João Neto, novo atacante da Ponte Preta. Wilson da Rocha, boa noite, Batista. Avisa o Pedro que já saíram 17. Foi exatamente isso que o Márcio Zanardi disse na entrevista que a gente colocou aqui. Saíram 17 jogadores. A gente trouxe essa informação exatamente hoje. Palavras do técnico Márcio Zanardi na coletiva de imprensa. Aproveite a promoção de pizza para Viagem do Ponto 10, Pizzaria e Restaurante. Pizza grande por um preço sensacional. Apenas R$ 69,90 para retirar lá no balcão do Ponto 10. E atenção, eu vou até repetir, né? Apenas R$ 69,90 para retirar lá no Ponto 10. Sabores calabresa, lombo, marguerita, napolitana, frango, presunto e milho. Peça sua e faça a festa onde quiser. Mas, se preferir, fique na comodidade do salão climatizado no Ponto 10. Tem lá o rodízio para você saborear. Rodízio de pizza, somente R$ 59,90. Chopp Brahma, R$ 8,90 de 300 ml. Cerveja garrafa 600 ml a partir de R$ 10,00. Chega mais que o Ponto 10 Pizzaria e Restaurante te espera. Rua Boa Ventura do Amaral, 788, na esquina com a Cônigo Cipião, região central de Campinas. Nas noites de terça a sábado. Ponto 10 Pizzaria e Restaurante. Intervalo, voltamos já já.
Esporte em Debate, na Bandeirantes. Você está na Bandeirantes, na hora do Esporte em Debate. Junto com a gente, Iga Atacado. Grande variedade de produtos. Preços baixos no atacado e no varejo para você economizar. Ofertas imperdíveis todos os dias. Rocha Autopeças. Há 33 anos, oferecendo o melhor para você. Sicredi. Do seguro ao consórcio, do cartão à carteira digital. Não é só dinheiro, é poder contar com um gerente que só tem uma meta: te ver bem. Abra sua conta no Sicredi. Aroma das Ervas. Especiarias e temperos requintados. Acesse aromadeservas.com.br. KTO. Baixe o app. Proibido para menores de 18 anos. Portaria SPA/MF 2093/2024. Ministério da Fazenda adverte: aposta não é investimento. Jogue com responsabilidade. H+ Beni Center. O auto center especializado em veículos Honda. Confira pelo WhatsApp 19 988950000. Faça o sucesso da sua festa junina no Arraiado Iga Atacado. Grande variedade de produtos típicos e os melhores preços. Produtos no atacado e no varejo. Alimentos, bebidas, hortifruti, produtos de limpeza, de higiene, mercearia, cestas básicas e muito mais. Pague com cartões de crédito, débito, bandeiras digitais ou com o cartão Tricard do Iga Atacado. Aproveite ofertas sensacionais todos os dias. Lojas em Campinas, em Santa Bárbara do Oeste e em Sorocaba. Confira mais em iga.com.br. O pós-jogo completo, com tudo que você quer, é o apito final. Aqui na Rádio Bandeirantes, a partida analisada em detalhes, as coletivas, a opinião dos nossos comentaristas, o que dizem os jogadores, a nossa reportagem. O jogo não termina até nosso apito final. Oferecimento: Iga Atacado. Grande variedade de produtos. Preços baixos no atacado e no varejo para você economizar. Ofertas imperdíveis todos os dias. Rocha Autopeças. Há 33 anos, oferecendo o melhor para você. Sicredi. Do seguro ao consórcio, do cartão à carteira digital. Não é só dinheiro, é poder contar com um gerente que só tem uma meta: te ver bem. Abra sua conta no Sicredi. Aroma das Ervas. Especiarias e temperos requintados. Acesse aromadeservas.com.br. KTO. Baixe o app. Proibido para menores de 18 anos. Portaria SPA/MF 2093/2024. Ministério da Fazenda adverte: aposta não é investimento. Jogue com responsabilidade. Você ouve Esporte em Debate, na Bandeirantes. 19h03 até 19h30. Sabe aquele aroma que invade a casa inteira e abre até o apetite? Aquele cheiro gostoso de comida boa que dá até água na boca. Esse é o toque especial da Aroma das Ervas aí nas suas receitas. A Aroma das Ervas tem uma linha bastante equilibrada, feita com muito cuidado para dar mais sabor e praticidade no dia a dia da sua cozinha. Tem temperos especiais para carnes, suínas e bovinas, aves e peixes. Tudo com o toque de sofisticação que transforma cada prato num momento único. E se você busca uma alimentação mais saudável, experimente os temperos sem sal. Tem combinações surpreendentes para agradar até os paladares mais exigentes. Aroma das Ervas, a arte de temperar. Você encontra nas principais redes de supermercados e hortifrutis de Campinas e região. Aroma das Ervas está presente em 14 estados brasileiros. Saiba mais, acesse aromadeservas.com.br. Mas se aí na sua região não tem Aroma das Ervas, agora a Aroma das Ervas também pode ser comprado pela internet. Você que assiste o programa pelo youtube.com/Rádio Bandeirantes Campinas, está vendo um QR Code ali na arte da Aroma das Ervas que está na tela.
Você encostando a câmera naquele QR Code vai direto para a loja da Aroma das Ervas na Amazon. É o e-commerce. Lá na loja você pode fazer as suas compras e receber aí mesmo na sua casa. Então, de qualquer lugar do Brasil, você pode comprar a Aroma das Ervas através da loja da Amazon. Ah, e não deixe de provar o nosso chimichurri. Chimichurri! 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 Sensacional! É da família Sato. Sato pai, Sato filho. Família Sato que comanda a Aroma das Ervas. Ouvinte participando. Boa noite, Batista. Parece de propósito o Hélio trazer mais um centroavante incompetente para tirar o espaço do Kevin. Parece algo pessoal com o moleque. Abraço, Adilson Souza. Abraço para você, Adilson. Eu só lamento, né? Vejo potencial no Kevin. Poderia, além de contar com ele na parte técnica, poderia render também aí para os cofres do Guarani Futebol Clube, mas o treinador não quer. Se ele não quer, não adianta insistir. Para dar esse espaço aí que ele está dando nessa minutagem, colocando em pedaços de jogos, quando o jogo já está podre, quando o time está perdendo, quando a dificuldade é imensa de se recuperar, aí não adianta. Se eu sou o Guarani, eu empresto o Kevin. Arrumo um time para ele, para que ele possa ganhar minutagem. E o contrato pertence ao Guarani, portanto não há risco de perdê-lo, mas assim não vai. Ele não vai conseguir jogar. Então arruma um time para ele jogar e põe ele para rodar, para, como falava o Cilinho, né? Para canchar, para ganhar cancha. Quem sabe aí no futuro, com outro treinador, quando ele retornar, ele possa ganhar uma oportunidade real, daquela que coloca para jogar, mais ou menos como o Hélio Cizenano faz aí com o Maranhão. O Maranhão não sai do time de jeito nenhum. Então eu duvido que, se o Kevin tiver uma sequência dessa como titular, se ele não vai entregar mais do que o Maranhão entregou até hoje. Boa noite a todos. Eu acho que não deveria pagar direito de imagem para jogadores que não aparecem. Estão escondidos. Caso do Diego Torres do Guarani. KKKKK. KKKKK. Quem falou? Carlos Osmar Batistella. Abraço para você, Carlos Osmar Batistella. Está no contrato, né? É feito um contrato, tem uma parte que é a CLT. Isso é lei. É a Lei Pelé. A parte da CLT tem que ser a maior. E a parte dos direitos de imagem é a menor parte. Então vamos imaginar que o jogador ganha R$100 mil por mês. Só para pegar um número redondo. 60 mil tem que ser na CLT. E 40 mil tem que ser como direito de imagem. Ele emite nota fiscal para receber esse valor mensal. Então é lei. Não tem o que fazer. Não interessa se ele vai aparecer ou não. Se ele joga ou não. Tá lá, tem que cumprir aquilo que foi acordado em contrato. Vamos aos temas do dia, notícias que não têm ligação com os times de Campinas. O comentarista escolhe uma delas para colocar no programa de hoje a sua opinião. Pauta 1. Vamos ver aqui o que é que a produção preparou para hoje. A CBF anunciou que o impedimento semiautomático terá início a partir da 20ª rodada do Campeonato Brasileiro, próximo fim de semana. Atlético Paranaense versus Internacional e Santos contra Chapecoense.
Esses jogos começam simultaneamente às 18h30 no dia 25 de julho e serão os primeiros jogos no país que contarão com a nova tecnologia. Segundo turno inteiro terá ferramenta como aliada para decisões dos árbitros em campo e na cabine do VAR. Pauta 2. São Paulo não paga parcela da compra de Marcos Antônio e sofre novo transfer ban. Com a punição da FIFA, tricolor impossibilitado de inscrever novos atletas até que a situação envolvendo o pagamento a Lázio seja resolvida. Pauta 3. Mercado da bola movimenta mais de 6,7 bilhões de reais com destaques da Copa do Mundo. Elliot Anderson, Rogers, Gonçalo Ramos, Manzambi e Van Rijk são as contratações mais caras. Manchester City, Chelsea, Bayern e também Real Madrid lideram os gastos com contratações. Vamos na CH, eu começo com você. Qual é o tema que você escolheu para hoje? Batista, na crise que nós estamos técnica em relação à arbitragem, que realmente deixa muito a desejar, eu espero que a colocação, né, a partir da 20ª rodada, do impedimento semiautomático, ele minimize os erros de arbitragem. Torço mesmo, mas eu preciso ver na prática como é que isso vai funcionar. Não é? Eu acho que é uma iniciativa interessante, mas o VAR lá atrás também era interessante. O problema hoje, na minha opinião, é que quem comanda o VAR não tem um critério adequado. Vamos ver como é que isso na prática vai funcionar, mas teoricamente é um passo importante para que sejam minimizados os erros de arbitragem. E você, Breno Beretta, qual o tema que você escolheu para hoje? Eu escolhi sobre o mercado da bola, né, que movimentou mais de 6,7 bilhões de reais com esses destaques da Copa do Mundo. Eu que falo todo dia do mercado da bola e sem dúvida nenhuma a Copa do Mundo é a maior vitrine de todos os campeonatos possíveis. Para se ter uma ideia, são 83 contratações confirmadas até agora entre os 1.248 convocados. Um número que pode ainda crescer, quase 7 bilhões de reais. O Manchester City, por exemplo, ele fechou o maior investimento dessa janela na contratação, em uma única contratação, né? 116 milhões de libras, o que dá aproximadamente 805 milhões de reais, tirando o volante, o Elliot Anderson, do Nottingham Forest, ou seja, volante que atuou por todas as partidas da Inglaterra na Copa do Mundo. Sem dúvida nenhuma, é um prato cheio para os empresários, a Copa do Mundo, e valorizou muitos atletas, independente das campanhas que eles tiveram nas seleções, Batista. Ô Breno, você que acompanha, qual foi o atleta que mais movimentou, mais caro da Copa do Mundo que sai nessa janela de transferência? Foi esse daí, o volante Elliot Anderson, que saiu do Nottingham Forest, foi contratado pelo Manchester City por 805 milhões de reais. Volante da Inglaterra, se destacou, 24 desarmes na Copa do Mundo, do time do Thomas Tuchel. E camisa 8, né? Um excelente jogador, quase 1 bilhão de reais na contratação desse jogador. Que coisa impressionante, hein? Quanto valeria Pelé se jogasse hoje então, hein? Ah, valeria muito mais do que isso, hein, Batista? Muito mais? Pô, no mínimo umas 100 vezes mais, pô. Tá louco, não dá nem pra comparar com o Pelé, né? E os jogadores, eu que já tive o prazer de entrevistar muitos ex-jogadores, inclusive da Copa de 70, eles não estão, assim, nem em comparação com esses jogadores da atual seleção, bem de vida como eles deveriam estar.
Imagina o que ganhariam esses jogadores da década de 70, 80, até mesmo os que já passaram pelo Guarani e pela Ponte, que foram revelados ou que passaram nas décadas de 70 e 80. Imagina como estariam hoje Mestre de Cá e Zenon se atuassem hoje em dia, Batista. Olha, me enseja a fazer uma pergunta para o CH. Ô CH, qual foi o melhor jogador do Brasil na Copa, nessa atual Copa, para você? Vinícius Júnior. Vinícius Júnior. Seria reserva no time de 1970 da seleção brasileira? Posso colocar até mais recente. Vinícius Júnior seria reserva no time de 1982. Coloco mais recente. Vinícius Júnior seria reserva no time de 2002, campeão com o Felipão? Olha, no time de 70 e no time de 82, nem convocado seria. Agora, do 2002, pode ser que ele tivesse um lugarzinho, mas também acho que não. Hoje, o melhor jogador nosso não jogaria nessas 3 Copas do Mundo que você mencionou. Concordo com você. O nosso melhor jogador na Copa de 2026 não seria convocado para essas 3 Copas que eu citei aqui. Então, por aí você já imagina como é que está a situação do nosso futebol. Boa noite, amigo Batista e equipe. Dr. Torrano falou na semana passada que iria pegar uma antecipação de 5 milhões do futuro parceiro para pagar os transfer bans e inscrever os jogadores a partir do dia 20. Vocês sabem por que não aconteceu como previsto ou quando irão fazer? Antônio Flores. Antônio Flores, nosso grande ouvinte, ex-vereador de Campinas. Grande abraço, muito obrigado. O Antônio Flores, que é Ponte Pretano. Pedro Piscinato, tem alguma informação? A informação que eu tinha é que a expectativa internamente na Ponte Preta era de receber esse dinheiro da empresa que tem interesse na SAF ontem, dia 20 de julho, dia da abertura aí da janela. Então a expectativa era receber o dinheiro, pagar as dívidas do Transferban, pagar os salários atrasados de atletas e também de funcionários, mas nenhuma informação de momento. Eu acredito que esse dinheiro ainda não tenha chegado até a Ponte Preta, Batista. Batistão, tô ligado no seu programa de esportes, estou desafiando o Tigrão no Skeleton. Abraço, Laco. Skeleton é um esporte radical de inverno, né? Esporte de inverno eu gosto daquele da chaleira. Aquele que a chaleira vem deslizando. Pô, eu fico vidrado naquela chaleira, cara. E aí ela vai, pô, aquilo é uma terapia. É o esporte que eu mais gosto de inverno, é o esporte da... Eu não sei como é que chama aquele negócio. Curling. Você gosta, CH? Ah, Batista, eu gosto de futebol, mas dos esportes de inverno... Pô, não seja chato, eu gosto CH. Entra no clima, cacete. Hóquei no gelo, acho muito legal. Inclusive, em loco, já assisti uma partida muito emocionante. Eu acho que esse é um esporte que eu gosto. Não tenho o hábito de assistir, mas eu assisti e gostei. E o Pedro Piscinato, que é o nosso especialista em Skeleton. Você pratica ou não? Não pratico, Batista. Me falta ambiente para praticar esse esporte. Certo. É que o custo é alto, né? É muito caro. Você tem que fazer uma pista de gelo artificial. Só isso, tranquilo. Tá aqui o ouvinte Osmar. Tem bons artilheiros no time do Gazin, da Série D.
O Gazinho classificou? Como é que tá a Série D aí, hein? Série D teve primeiros jogos, os jogos de ida das oitavas de final no último sábado, e agora, no próximo final de semana, tanto no sábado quanto no domingo, vão ter os jogos de volta. O Gazinho não classificou. Não classificou. Não classificou para as oitavas, deixa eu ver, acredito que tenha caído na segunda fase, uma fase antes aí das oitavas de final. Então tá disponível, né? Para jogar. Tá disponível. Ouvinte mandando aqui mensagem. Eduardo César Lencioni. Vinícius Júnior seria a reserva de João Paulo no Guarani. Não, aí também não, né? Pô, aí não é. Aí não dá, né? Vinícius Júnior no Guarani seria titular absoluto. Eu acho que ele tá falando do João Paulo interminável, hein? Ah, bom, aí sim. Aí eu concordo. Aí eu concordo. Também concordo. Se for o João Paulo interminável, o Vinícius Júnior seria a reserva dele. Fácil. Intervenção precisa, CH. Eu fui traído aqui porque tem um João Paulo atual no Guarani, né? Eu tô achando que é o time atual. Mas o interminável, sem dúvida, o Vinícius Júnior. Aliás, o Vinícius Júnior tá mudado, né? Você viu? Ele ficou parecendo um mumuzinho. Ele fez gostou, uma... Como é que chama aquilo? Harmonização facial. Harmonização facial. E ficou a cara do mumuzinho. Ele ficou parecendo com qualquer pessoa, menos com o Vinícius Júnior. Olha o que essa Virgínia tem poder de fazer. O cara fez harmonização, nada contra, hein? Mas como o Pedro disse, é verdade. Você bate o olho assim, você precisa prestar atenção. Fala, será que é o Vinícius Júnior? Mudou muito, hein, Batista? Mudou muito. E foi num médico lá em Goiânia. Provavelmente, né? Indicação da Virgínia. Indicação da Virgínia, que é de lá. Olá. Quem nos acompanha no youtube.com/Rádio Bandeirantes Campinas. Se sair na rua, o pessoal não reconhece que é o Vinícius Júnior. É piada, pô. Isso aí é. Eu li a respeito. Artificial, não é? Ô Batista, eu li a respeito, ele fez preenchimento abaixo do queixo. Então pode perceber que aumentou o tamanho do queixo. Eu não estou concordando com isso não, tá? É que eu li isso, que esse foi o procedimento. Ele aumentou a distância entre a boca e a ponta do queixo. É isso que eu li. Olha, se ele dá uma olhada assim, de repente, no espelho, ele vai tomar um susto, né? O Vinícius Júnior tá igual a Anitta. Cada ano vai mudando de rosto. Nossa, a Anitta conseguiu se estragar, cara. Ela era bonitinha e ficou feiona pra cacete, mas que coisa impressionante. E os caras pagam uma grana pra fazer isso aí, hein? Pelo amor de Deus! Ih, Virgínia. Que horror! Culpa da Aliás, Virgínia. a Anitta, eu me lembro que ela já participou do programa da TV. No dia eu tava assistindo, eu já não estava mais na Bandeirantes, eu até assustei que ela participou com vocês na época era Jogo Aberto, né, Batista? Verdade. Dançou comigo. Dançou com o Dançou CH. comigo. Dançou comigo. Eu fiz a provocação e o CH topou a parada. E ela foi muito simpática, né? A bem da verdade, tem gente que não gosta da Anitta. Verdade. Eu não gosto da música dela. Não curto, né? Não é da minha preferência. Mas aqui na Bandeirantes, conosco, ela foi extremamente simpática. O produtor foi lá, conversou com ela, pediu que ela participasse do programa e ela topou a parada, foi simpática, tirou foto, enfim. Foi bacana, foi legal. Esse foi o único contato que eu tive na vida com a Anitta. E ela foi extremamente simpática. Olha... Podia ter terminado o programa sem isso, né, mãe? Comentar o assunto é isso aí que dá. Eu sou teu sonho, você é pesadelo. Já
passou seu tempo, trate de acordar. Mas respeito quem gosta, tá bom? E ela é uma artista de fama internacional, né? Então ela representa o Brasil aí em diversas situações. Respeito, mas não gosto. E só para tirar a dúvida, né? O ouvinte mandou de novo aqui a mensagem. É isso aí, Batista. É o João Paulo Interminável. Então o CH estava com a razão. E agora na lata. Responde na lata. Vamos aos temas preparados aqui pela produção. Pedro Piscinato participa também. Você é a favor da Copa do Mundo ser com 64 seleções a partir de 2030? Começo com você, Pedrão. Não sou a favor, acho que, como diz o Tigrão e também o CH, vai virar ou já virou uma Copa São Paulo de Futebol Júnior com grife. E você, CH? Terminantemente contra. Pedro não, Breno Beretta. Eu sou a favor de ficar do jeito que tá. Aliás, se fosse para ter 2 meses de Copa do Mundo, até seria a favor de mais seleções, porque eu acho muito legal. Mas do jeito que tá bom a quantidade. Eu sigo com você, bebê. Já pensando no próximo ciclo, qual seleção deve chegar mais enfraquecida à Copa de 2030, na sua opinião? Na minha opinião, a França e a Argentina. A Argentina acho que tem mais veteranos, né? Vai fazer uma reformulação grande. Acho que até o talvez a treinador Argentina. A Argentina eu acho que é a mais fraca, assim, no próximo ciclo. E você, CH? Eu ia falar Brasil, mas eu concordo com o Breno. Acho que a Argentina chega em 30 muito enfraquecida. Pedro Piscinato. Meu voto também vai na Argentina. Além do Messi, outros jogadores experientes aí da seleção não vão disputar a próxima Copa. Então, para mim, a Argentina é a seleção que deve chegar mais enfraquecida para a próxima Copa. O confronto entre Coritiba e Palmeiras entrará para a história por um motivo inédito envolvendo clubes da Série A. Qual o motivo? Começo com você, CH. Pela primeira vez na história, 2 clubes no Campeonato Brasileiro que têm presidentas ou presidente mulher se enfrentarão, não é? É a primeira vez que isso acontece. Esse é o fato inusitado, Batista. Isso, agora ficou melhor, né? Presidentes mulheres. Esse negócio de presidenta aí não dá, né? Não entra na minha cabeça. E você, Breno Beretta, qual é a sua resposta? Eu vou com o CH, presidentes mulheres se enfrentando pela primeira vez na história. E para você, Pedro Piscinato? Sigo com o Breno e com o CH. Pela primeira vez na história aí da Série A, 2 clubes comandados por mulheres vão se enfrentar, Batista. Parabéns, vocês acertaram. Pela primeira vez na Série A, 2 clubes serão representados por presidentes mulheres em uma partida da elite do futebol brasileiro. Mariana Libano e Leila Pereira. Mariana Libano é do Coritiba e, claro, a Leila Pereira do Palmeiras. São as 2 presidentes dos clubes que vão se enfrentar. Essa Mariana Libano, ela era uma torcedora, né, do Coritiba, que começou a frequentar outras diretorias e acabou sendo levada, foi eleita, melhor dizendo, presidente do Coritiba. Pedro Piscinato, seu destaque final da Ponte Preta e a sua despedida. Destaque final é que a Ponte Preta volta a campo amanhã, vai visitar a equipe do Operário, tentando reencontrar uma vitória após 12 rodadas sem vencer, Batista. Breno Beretta, destaque final do Guarani, a sua despedida.
Neto Costa, centroavante que veio do São Bernardo, já chegou em Campinas. Ele ainda não treinou, deve treinar a partir de amanhã para ser oficializado nos próximos dias como novo reforço do Guarani. Um abraço a todos e até amanhã, Batista. Abraço, CH, até amanhã. Abraço, até amanhã. Vem aí, Esporte em Debate Nacional. Tchau. Agora. Esporte em Debate. Com Ricardo Capriotti, Alexandre Pretzel, Leandro Quesada